aqui com mais episódio do Eu Por Aqui Podcast e nossos convidados de hoje é Gabriel e Ana Clara Mori. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio. Hoje a gente está trazendo o pessoal da Espanha, Gabriel, engenheiro mecânico, Clara, engenheira química. Clara estudou comigo no colégio, então a gente tem muita coisa aqui para contar. E já iniciando o nosso episódio de hoje, peço para vocês, deem um like. Gabi, pede um like. Dá um likezinho aí. Inscreva no canal. Inscreva no canal, ativa o sininho, porque vai ter vários podcasts com o Gabriel Mendonça. E Eu Por Aqui Podcast, estamos no Instagram também, estamos no Spotify, em todas as plataformas. E hoje a gente vai contar um pouquinho para vocês como é a vida de casal na Espanha. Eles moram em Barcelona. Já tem quanto tempo? Eu tenho quase 3 anos em Barcelona e Clara tem quase 2 anos em Barcelona. Quase 2 anos em Barcelona. Então a gente vai mostrar um pouquinho qual é a diferença agora de Espanha e Brasil. Gabriel também já teve outras experiências, que foi na Alemanha, então a gente vai falar de Espanha, de Brasil, de Alemanha. A gente vai falar hoje da experiência que eles tiveram aqui na França. Bora ver se eles acham mesmo o francês bem fechado. O que é que eles acham da língua francesa e contar também como foi o percurso dos dois, com o processo de visto, o processo de casamento, o processo de faculdade. Clara vai contar um pouquinho como é sair da faculdade do Brasil e entrar no mercado de trabalho aqui direto, porque Clara ela não fez o master dela aqui, ela veio direto trabalhar. Então, para vocês que acham que não tem como sim, e Clara vai estar mostrando um pouquinho como é tudo isso, não é não, hein? E aí eu queria começar um pouquinho contando sobre vocês dois, como vocês se conheceram. Como foi aí essa... Você já tinha o sonho de vir pra cá, a Clara aceitou de primeira. Como foi esse início, né? A gente se conheceu, vou falar um pouquinho, a gente se conheceu num curso de processo seletivo, se preparar para processo seletivo no Brasil. Acabamos nos conhecendo nesse curso. Eu fazia engenharia mecânica no Senai e Clara fazia engenharia química na UFBA. E aí a gente foi se conhecendo e eu já tinha isso dentro de mim desde o começo da minha faculdade. Clara vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. Se quiser falar pra mim, galera. Pode falar pra mim. Eu nunca tive o sonho de morar fora, assim, como ter uma vida fora do país, né? Eu sempre quis só aquela coisa de passar 6 meses, com um prazo de validade e voltar. Então, nunca foi um sonho meu. E desde que a gente começou a ficar, a Gabriel sempre mostrou interesse em vir pra Europa, porque o sonho dele sempre foi estudar na Alemanha, primeiramente. E aí, eu apoiei esse sonho e nosso relacionamento já começou a crescer e iniciou já com os dois conscientes dessa diferença de opinião. Sim. E vem cá, qual a importância pra vocês, assim, de já ter isso no início, claro, né, nítido? Porque, por exemplo, no meu caso, eu tinha um sonho, mas eu não sabia exatamente se eu ia e tal, mas pelo que você sempre fala, você deixou claro desde o início que você ia para fora. Então, qual foi a importância disso e como você lidou com tudo isso, ainda mais que você veio primeiro, depois ela veio? Como foi todo esse processo, né? Eu acho que no começo a gente não sabia muito bem o que a gente queria, né? Como a gente estava se conhecendo ali, a gente também não sabia se ia dar certo, se a gente ia continuar junto, mas como a gente teve uma conexão muito forte, eu deixei muito claro assim, que eu queria sair, que eu não sabia como ia sair, mas que eu queria sair. Sim. Então, e ela sempre me apoiou em tudo, mesmo sabendo que tinha a possibilidade da gente não ficar junto, mas ela sempre me apoiou. Massa. E aí o primeiro intercâmbio que tu fez foi pra Alemanha. Isso. Não é isso? E foi por meio de alguma bolsa? Como era isso dentro do Cimatec, que foi o Cimatec, né, que você fez, que é do Senai, né? Salvador, Bahia. Verdade. Tu é de Feira ou de... Feira. Feira de Santana, tu é de Salvador, né? Verdade. Era aí, cadê a... Não. Como é que foi, mesmo, esse processo? E dentro do Cimatec, o que é que tem de oportunidades que você conhece para ir para fora do país, para os engenheiros hoje, os estudantes de engenharia que estão no Cimatec, né? Hoje, eu não sei como é que está o Cimatec em relação à parte de intercâmbio, mas na minha época existia o Fraunhofer, que é o Instituto da Alemanha, em Aachen, que hoje tem mais uma cidade, mas na minha época era em Aachen, que você ia para o instituto, trabalhar nesse instituto. Então você estagiava nesse instituto e ganhava uma bolsa nesse instituto para sobreviver lá. E você poderia fazer algumas matérias na faculdade, que seria a faculdade que tinha convênio
com o instituto, né, que era a RWTH em alemão, que é RWTH em português. Tá, RWTH, beleza. Beleza? Aí eu comecei a aplicar para essa vaga, assim, para esse intercâmbio, através do Senai, né, que é como um Brafitec. O professor o coordenador do curso faz o processo seletivo dele entre os alunos e manda o currículo dos melhores alunos, que ele achava ser os melhores alunos. Ele mandava para o instituto avaliava, mandava para os responsáveis técnicos de cada área e esses responsáveis faziam uma pré-seleção. Né? Uma pré-seleção para fazer as entrevistas. Tá. Então eu mandei no meu primeiro ano, mandei no meu segundo e não tinha resposta porque eu não era um aluno alto nível para participar de um processo seletivo. Tá. E vem cá, já entendendo o que é para eles, no seu ver, um ótimo aluno que vá conseguir uma bolsa dessa, o que é que uma pessoa que está entrando hoje na faculdade já tem que pensar se ele quer fazer algum intercâmbio? Olha, eu vou contar o segredo. Não vai ser agora. Tá. A situação é que para um aluno padrão que quer ir para fora do Brasil, ela tem que fazer iniciação científica e ter notas maiores que 8. Tá. Que seria uma nota muito boa, assim, uma nota razoável, para começar a pensar em sair do Brasil. Porque ainda na Europa e nos Estados Unidos, eles prezam muito por um aluno que tem alto CR, que chama na USP, né? CR, que lá é também, score, né? Que seria as notas. Né? No mínimo 8 ali, pra você pode dizer que é um bom score, né? Lá também, pra mim, foi a mesma coisa. E vem cá, tu aplicou e qual língua você queria ir pra Alemanha? Mas e aí, com relação ao idioma? Porque pra gente, a gente precisava muito do francês. E pra você? Eu precisava muito do inglês. Tá. E tinha que ter uma noção de alemão. Tinha algumas vagas que pediam alemão, mas tinha outras que era recomendado ter alemão, mas não era necessário. Tá. Então, tinha que ter mais ou menos um pouco dos dois. Eu não tinha nenhum dos Então, bora entender isso aí. Tu falou que aplicou primeira, segunda, e aí na terceira vez que tu foi conseguir alguma coisa, isso durou quanto tempo? E o que é que você fez pra cada vez que, tipo assim, você não passou, tipo, tu abaixava a cabeça ou tu tentava de novo ou só ia arriscando na aleatoriedade? Eu, no primeiro ano, fui porque, é Alemanha, vamos pra Alemanha, apliquei, não passei. Não sabia fazer um currículo, não sabia fazer uma carta de motivação, né, que é a curva letter, que eles chamam. Curva letter, E no segundo ano eu já tinha me preparado um pouco mais, não passei também. E aí no terceiro ano eu fui em busca de alunos que já tinham ido para esse projeto, esse programa de intercâmbio que hoje se chama Brachen, e para saber como é que funcionava. Então o rapaz que eu entrei em contato, ele foi bem solícito e ele me passou o currículo e a carta de motivação dele, para eu ter uma noção como poderia fazer a minha para aplicar para a vaga certa. Sim. Passar. Você vê como é importante a gente sempre estar entrando em contato com a galera que já passou pelo processo e já passou mal já. Não, para mim, o ponto mais importante de tudo isso é o network. Sim. É fundamental para tudo, eu acho. Porque é o que me trouxe até aqui hoje. Entendi. E aí tu passou, como foi essa parte? Qual foi o momento que você passou ali e foi para a Alemanha? Eu já tinha desistido de fazer... todos esses programas de intercâmbio, porque eu já estava perto de formar, eu estava pensando já em continuar a vida lá no Brasil mesmo, e eu falei assim, não, vou tentar a última vez. Aí que eu conheci o Matheus Tomoto. Não sei se a galera conhece, mas Matheus Tomoto ensina na internet como você sair do Brasil e como você ter o primeiro approach, que é aquele primeiro contato com os professores. Sim. Fora do Brasil. Acho que ele estudou em Harvard, né? Ele tem um curso que ele ensina isso e dá certo. Assim, quem não tem noção de nada, o curso dele na minha época valia muito a pena. O que eu fiz? Eu comprei o curso dele, em 7 dias eu pedi o dinheiro de volta. Mas nesse ponto eu consegui o contato dele, porque ele tinha um grupo de WhatsApp, na época era pequeno, eu consegui o contato dele e consegui o contato de algumas pessoas no grupo.
Entendi. E esse colega do grupo, ele ficou muito colega. A gente ficou assim, a gente tem uma conexão muito forte, a gente começou a conversar muito e ele me passou o login e a senha dele. E eu consegui entrar e ver como o curso dele funcionava. Porque não libera depois de 7 dias, durante os 7 dias, que você pode pedir o reembolso, ele não libera o curso inteiro. Mas o cara pagou para ter o curso inteiro. Então o cara era de São Paulo ainda, ele me passou o curso e eu estudei o curso todo para entender o que ele fazia. Ele fazia mais, era uma aula de inglês, como você escrever um currículo, uma conversa para cada faculdade, e ele tinha um ponto que eu não sabia. Ele ensinava a entrar nos sites das universidades e te mostrava como você poderia procurar o professor certo para a sua área. Isso foi fundamental. Massa. E aí tu fez isso e deu certo? Eu fiz isso em 2020, foi quando estava para começar a pandemia. Eu tive contato com alguns professores de Stanford, nos Estados Unidos. Consegui algumas entrevistas para tentar ir para Stanford da maneira que Matheus Tomuto ensinou, que é o que eu fazia. Entrava lá, procurava uma área que eu gostava. Como eu era do Baja, eu gostava da parte de carro. Procurava lá alguns projetos, como eu não tinha noção de nada. Procurava lá, olhava e mandava e-mail. Assim, mandei mais de 300 e-mails, tanto que eu já mandei para faculdade de Michigan com o nome de Harvard e o professor reclamava, era horrível. Sim. Que eu fazia uma coisa mais automática, mas aí alguns professores responderam, eu consegui fazer algumas entrevistas, o ponto era que ia começar o Covid, então tudo foi cancelado. E durante isso eu também estava estudando, porque tinha chegado na minha faculdade o Braftec, que foi o programa que Matheus participou, eu estava estudando francês para tentar a prova, mas também ia ser cancelado, e estava preparando meus documentos, que foram o currículo, a carta de recomendação, o histórico escolar e alguns certificados para aplicar para a vaga do Fraunhofer. Sim, entendi. Vocês já estavam juntos nessa época, quando tu estava... A gente... Sim. A gente tinha uns 9 meses ficando e ia começar a namorar. E a loucura aí dele estudando para isso aí? Foi no carnaval, né? Foi em pleno carnaval, a gente tinha combinado de ir pro carnaval juntos. E aí, na hora de sair de casa, ele falou: "Você vai ficar muito chateada se eu não for pra ficar em casa estudando?" E eu estava toda arrumada. Massa. Aí ele falou: "Você pode ir sozinho, não tem problema não." Tu largou ela sozinha no cara. Tá com um negócio de fogo no parquinho, vai pegar. Sério? Foi na época que tava na moda o bordão do Big Brother, fogo no parquinho. E aí eu estava literalmente de fogo no parquinho, eu tava toda de vermelho, uma passadeira de fogo. E tu foi só? E eu tava pronta pra sair de casa. E ele morava na Barra, então ele ia me encontrar lá. E ele falou que não ia mais, na hora que eu estava ficar estudando, velho. Pra ficar estudando pra prova. Massa. E aí no dia seguinte, que eu iria sozinha, eu desisti de ir e fiquei em casa. Massa. Aí eu fiquei em casa porque eu tava preparando a documentação pra enviar. E aí acabei enviando. Aí o que eu fiz? Eu peguei a vaga do cara que o cara tava lá, olhei, perguntei ao cara, o que eu devo fazer? Ele falou assim: aplica para a vaga que trabalha com a parte mais de manufatura, que trabalha com máquinas, porque quase ninguém gosta de trabalhar com isso, que é um trabalho mais pesado. E aí eu acabei olhando a descrição da vaga e fui tentando encaixar no meu currículo. Não menti, mas aumentei. Adaptou, vamos dizer assim. E aí joguei um pouquinho com isso e fiz a aplicação. Falei com o meu professor. O que meu professor fez? Ele recomendou 4 alunos, que eram os alunos com as melhores notas. Sim. Mas ele mandou o meu e de alguns outros, mas sem ser como recomendação. Assim, ele recomenda levar esses 4, mas tem esses outros 4 aqui que você pode mandar e que pode dar certo. Entendi. E aí eu fui nesse bolo de segunda opção. Entendi. E aí qual foi o tempo, mais ou menos, que tu fez essa aplicação, essa tentativa e teve o aprovado? Fevereiro, eu fiz a aplicação, foi quando estava no carnaval. A gente entrou em pandemia 14 de março, não foi? Março, e aí eu fui ficar com meus avós na casa de praia. Passou meu aniversário, que era 8 de abril, e acabou que eu tinha meio que desistido já, porque a galera já estava fazendo entrevista. E eu falei, não vou passar. Desculpa. E aí deu 14 de abril. Não, vou contar essa história direito. Peraí, rápido. Eu sonhei
que eu ia fazer uma viagem muito grande. Eu tinha sonhado assim, sonhei, acordei e falei, meu irmão, sonhei, velho, que eu vou viajar. Ele, você já tá viajando, tá aí na casa de praia. Ele ainda me gastou. A galera, não sei se a galera vai entender, mas gastar é... Não sei. Tirar onda, zoar. E aí, eu falei assim, E aí, quando deu 14 de abril, meu coordenador do curso me ligou, falou assim, Gabriel, você não vai aceitar a proposta da Alemanha? Não, eu falei, nem fiz entrevista nem nada. Aí ele foi olhar, a menina que era responsável pelo programa lá, tinha mandado por e-mail errado. E aí ela me mandou que eu tinha sido selecionado, que o supervisor não queria nem fazer entrevista comigo. Que ele queria me levar sem fazer nada, porque o meu currículo era muito bom. Eu falei, ele não sabe a bomba que ele tá esperando. Aí pronto. Armei a Arapuca, ele caiu. E aí eu acabei que... Aí esse tempo de pandemia, de abril, eu fui pra Alemanha. Em setembro foi o tempo que eu tava me organizando e ficando com Clara e me despedindo dessa situação, porque eu ia passar um ano fora. Sim, entendi. E esse ano foi 2020, então? 2020. Qual foi o mês que tu foi? Eu fui em... Setembro de 2020. É quando começa o semestre, geralmente, na Europa, né? E aí, qual foi a preparação para ir para lá? E essa bolsa que você tá falando, ela é meio que uma bolsa trabalho, né? Isso. Mas eles te davam algum dinheiro para, tipo assim, auxílio instalação, auxílio passagem, auxílio alguma coisa? Nada, você só ia sabendo que lá você ia ganhar alguma coisa. Você só recebe quando você assina o contrato, é como se fosse um estágio. Você recebe quando você assina o contrato, tem os seus documentos, assina aí e começa a trabalhar e você recebe no final do mês, né? Então você tem que bancar passagem, tem que bancar visto, tem que bancar o primeiro mês. Então aí a gente já tá falando de calção também, né? Ou você ficou em apartamento, residência universitária, como foi isso? Assim, eu não sabia como fazer nada. Tinha um documento que os brasileiros fizeram como um passo a passo para quando você passa para você saber o que você precisa fazer. Sim. E eu não sabia de nada, não tinha esse documento, não estava em grupo. Tanto que um menino que foi comigo, de Salvador, ele me ajudou muito, muito, muito mesmo. Ele me ajudou a fazer os documentos, me ajudou tudo. Então, a primeira organização que eu fiz foi comprar passagem e me inscrever na lista de moradia estudantil, porque era muito difícil. Como é uma cidade universitária, eu tinha que me inscrever para mostrar interesse. Para mostrar interesse, aqui tem isso também. Esperar na fila. Isso. E nesse tempo eu fui falando com minha família me ajudou bastante com relação a dinheiro. Eu comprei a passagem, além da passagem que foi uns R$4.000, eu levei uns 12 a 14 mil reais. Tá. Para receber documentação, tá o início, né? Tudo isso. E aí, beleza, tu passou, foi pra Alemanha. Tu chegou por onde ou tu já foi direto pra essa cidade? Foi meu primeiro voo. Foi meu primeiro voo sozinho. De avião? De avião. Aí eu fui com esse menino que passou comigo, ele que me ajudou. A gente chegou em Lisboa, ele que foi me guiando, que eu não sabia nada. Não sabia. Eu achava que a Europa tinha internet em todos os lugares, era só ligar o celular que funcionava. E eu tinha isso também, sabia? Eu achava isso também, eu achava que o Wi-Fi na rua ia ter Wi-Fi em todo lugar. Primeira vez que eu viajei pra fora, eu achava que era assim também. Aí a gente chegou, eu e ele, a gente chegou em Lisboa, saiu de Lisboa, foi pra Frankfurt. Frankfurt, o aeroporto de Frankfurt é gigante. E lá dentro do aeroporto a gente tinha que fazer o teste do Covid. Mas eu não tinha noção, porque tava tudo em alemão. E aí a gente foi guiando, ele foi me guiando. Aí a gente chegou, fez o teste, e depois do teste aí faz o quê pra chegar em Aachen? Aí é perto de Colônia, de trem, eu não sei nem pra onde vai trem. E aí a gente achou um menino da USP que estava indo para a Aachen, mas para outro programa, que era o duplo diploma. Sim. E ele guiou a gente, assim, ele ensinou o que a gente deveria fazer. Tanto que ele que falou com a mulher lá para comprar passagem, porque eu nem sabia falar. Então tu foi... E o inglês? Porque o pessoal fala muito que os alemães quase todos falam inglês. Sim. Como foi essa... Eles falam inglês, quem não falava era eu. Tinha esse ponto. Entendi. Foi bem complicado, assim. Tanto até quando eu cheguei lá, a gente chegou pra ter Wi-Fi. A gente chegou na estação principal da cidade, de noite. Pra ter Wi-Fi, a gente parava na porta do restaurante, ficava tentando pegar. Quem tentava era meu colega. Ele tentava falar com o cara do Airbnb, que a gente alugou o Airbnb por 14 dias, que era o tempo da quarentena. Tinha que fazer quarentena, né? Lembrei. Aí a gente pegava o celular, olhava rápido e ia. Eu sei que o cara acabou chegando, acho que 1h da manhã.
A gente ficou na porta, parecia uma desova. A gente foi pedir ainda. A sorte que não tava frio, hein, cara? E nosso celular descarregou, a gente foi pedir internet. Uns 3 meninos que estavam fumando maconha dentro do carro, assim. Bateu no Caramba! vidro assim. Aí ele falou lá, eu não falava nada. Aí ele pediu, a gente falou, cara, você tava chegando. A gente chegou, entrou. E aí começou, né, a situação de estar na Alemanha, de começar a comprar as coisas, de perguntar ao pessoal. Primeira experiência, assim, que tu teve, né? Isso. E aí tu ficou de quarentena. Essa quarentena de 14 dias, vocês faziam como pra, tipo assim, comer pra... Tipo, o geral, né? Comprar papel higiênico, ir pro mercado. Era uma quarentena de verdade, de ficar isolado? Você só tinha que dizer que ficava 14 dias isolado? Não, se a polícia pegasse, a gente poderia tomar uma multa. Mas como não tinha fiscalização, assim, a fiscalização era alta, mas a gente não tinha uma fiscalização tão alta, então a gente conseguia sair assim perto, comprava algumas coisas e voltava para lá. E sempre de máscara nessa época que tu fez? Sempre de máscara. Tanto que a gente ficou só... Eu fiquei acho que todos os 14 dias, mas ele começou a se mudar mais cedo, acho que com 8, 10 dias ele já estava fora do Airbnb. Do Airbnb, né? Aí pronto, aí como é que tu fez? Depois do Airbnb, tu já foi direto pra faculdade fazer esse trabalho, estágio que tu foi? Como é que foi esse processo? Foi, aí eu consegui a moradia, mudei pra moradia. Moradia de residência? Residencial, pagava 200 euros por mês. Tá. Aí eu assinei a partir do contrato, o visto era uma coisa muito ruim, porque para fazer o visto a gente ia acordar às 5 horas da manhã para ir para a fila da porta da polícia para esperar para a gente fazer nosso visto. Caramba. Aí a gente fez o visto no frio. É porque na Alemanha o visto a gente faz quando chega e não antes. Isso. Você chega é na... eu ouvi dizer isso aí. Na Alemanha com visto de turista, Na Irlanda é assim também. E você tira o visto lá. Você tira o visto lá, né? É isso. Não é no Brasil. Qual é o nome desse visto? Você sabe? Não lembro. Mas era um visto para estudante. Era um visto de estudante. Eu tinha um visto de estudante na Alemanha. Eu não sei, acho que hoje já mudou, acho que hoje a gente já tira o visto no Brasil. Mas Entendi. na época eu fui de turista, como o Clara falou. Fui de turista, cheguei lá e tirei como estudante. Tu tirou um visto como estudante. E aí, por exemplo, você chega lá, Eu tenho que me matricular. é meio que um consulado alemão, como é que é? É como se fosse uma Ou polícia. você vai pra polícia? É como se fosse uma polícia. Você vai na polícia, apresenta o passaporte, fala que apresenta seus documentos e pede um visto estudantil. Isso. Tu lembra o custo de um visto estudantil na Alemanha? 100 euros. 100 euros, né? O documento. Entendi. E aí você vem com um visto já físico certinho ou você recebe um papel, alguma coisa? Recebi um papel, depois o cartãozinho, que é o padrão da Europa, né? Da Europa, né? Que é o mesmo que aquela ID que que eu tenho também. Isso. Entendi. Então vamos lá. Conseguiu a residência, quero saber sobre a sua experiência acadêmica. Como é que foi isso aí? Como é que foi a chegada, os professores e a diferença entre Brasil e Alemanha no tratamento também, né? Na recepção de você chegar em uma faculdade brasileira e uma faculdade alemã. Assim, quando eu cheguei lá em relação à faculdade, eu já estava matriculado. Eu fiz a matrícula online, já estava matriculado, mas nesse primeiro semestre eu não peguei nenhuma matéria. Tá. Eu só estava matriculado para fazer o estágio, porque eu precisava estar matriculado em alguma faculdade para ter o visto de estudante. Tá bom. Na Alemanha você tem que estar matriculado na faculdade para ter o visto de estudante e fazer aquele... Porque na Alemanha tem diferentes tipos de estágio. Tem o estágio de práticas, que eles chamam de Praktikant, não, acho que é mais ou menos assim, que é o estágio obrigatório, que você não recebe por esse estágio, você trabalha 8 horas por dia. E tem o Work Student, que é o trabalho de 4 horas por dia, que é o part-time, e você ganha por isso. Tá. Mas não é aquele estágio obrigatório. E aí eu tava fazendo esse Work Student, que seria de 4 horas, para ganhar um salário para viver lá. E aí o que aconteceu? Eu fui lá, primeiro dia foi conhecer meu chefe. Assim, eu tinha 2 chefes, um alemão, Sebastian, e o italiano, que é o famoso Eugênio. Tá. Aí eu fui lá conhecer Eugênio porque Sebastian estava de férias. No começo ele parecia muito de boas, bem tranquilo. E eu falei assim, tô nervoso, por isso que meu inglês não tá saindo. Mas era um miguezinho porque eu não conseguia falar direito. Eu entendi algumas coisas, mas era muito difícil falar. Entendi. E aí esse primeiro contato foi com ele e com o pessoal do trabalho, assim, o que eu iria fazer, e com o estagiário que estava lá, que era Moritz, o nome dele. Tá. E tinha muita gente de diferentes nacionalidades, tipo assim, tinha outros brasileiros, que nem a gente vê aqui, que tem um monte de brasileiro misturado nas turmas, ou era realmente um negócio internacional de, tipo, cada pessoa ser uma nacionalidade diferente? Tinha muito, assim, cada semestre iam 14 a 15 brasileiros. Tá.
nesse programa. Então tinha brasileiro que tinha mais tempo lá, que ficava lá. Tinha uns brasileiros que foram comigo, tanto que eu fiz amizade até hoje com alguns. E aí a gente conhecia, tinha muito brasileiro, porque era um programa que... E isso eu digo assim, nesse laboratório que tu trabalhou, tinha brasileiros também ou era só você? Tinha, né? Tinha. E aí me conta um pouco como é que foi com relação ao trabalho, o que é que tu tinha que fazer, como se passou o perrengue nesse início, o que é que tu fez assim mais ou menos. Me conta um pouco como é que foi essa experiência. Vou contar a história. Assim, eu não entendia muito. Aí Eugênio, o que aconteceu? No primeiro mês, eu ficava acompanhando... Eugênio é o italiano. O meu chefe italiano. Eu ficava acompanhando Moritz, que era o estagiário mais velho. Tinha só Moritz, Eugênio e Sebastião. Sebastião não estava falando muito comigo porque ele estava focado no doutorado dele. E Eugênio que tomava conta de mim. Eugênio estava começando o doutorado. Ele era um assistente, como se fosse um professor assistente. Tá. E fazendo doutorado. E aí ele me acompanhava, pedia para fazer uns trabalhos. Eu trabalhava com um robô de 6 eixos para fazer usinagem e polimento em componentes que alguns clientes enviavam. E a gente tinha que chegar em algumas rugosidades de superfície muito baixas. E aí você tinha que ter uma precisão muito elevada nessas máquinas. Tá. E aí quem me ensinava isso era Moritz, que era o estagiário. Era o estagiário mais antigo. E ele sabia já que eu não estava falando inglês. E ele tinha paciência comigo. O problema foi que o Eugênio já tinha se ligado. E ele me chamou e falou assim, Gabriel, a gente vai te mandar de volta pro Brasil. Quanto tempo isso? Um mês. Ele falou assim, vou te mandar de volta pro Brasil, porque você não fala inglês, no seu currículo disse que você não fala inglês. Mas isso aí era um problema dele. Porque quem me levou essa entrevista foi quem? Ele. Então pronto. Aí eu falei assim, não, comecei a ficar ansioso, falei, não, me deixa um tempo aqui, vou aprender inglês. Tu tá falando calma assim, mas na hora tu deve ter ficado desesperado, né? Não, e foi em inglês que eu tava pedindo pra ele, calma, não estresse. Eu pedi pra ele ter calma. Falei, pelo amor de Deus, meu filho, pelo amor de Deus, você me mandar embora agora. E aí eu pedi, ele falou que ia me dar um tempo, que não sei o quê. E aí o que eu fiz? Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi abrir a internet e procurar curso de inglês. Aí comprei o Fluency Academy, o Mário Vergara, comprei aquele Open English, comprei tudo e comecei a fazer, vou estudar tudo de inglês, vou melhorar, e vou trabalhar mais com esse cara, porque eu tô trabalhando. Aí o que eu fazia? Eu anotava tudo que o Moritz me dizia no trabalho que eu tinha que fazer para os comandos do programa que eu utilizava, que era o Siemens. Sim, tô ligado. O que eu tinha que fazer no robô, aonde eu tinha que chegar, como eu fazia a medição na peça, tudo isso o Moritz me ensinava e eu ia anotando. E sempre quando eu ia falar com o Eugênio, eu gravava o que eu ia falar. Eu ia no Google Tradutor, escrevia em português e ia chegar lá. E pronto. Bem natural. Tentava ser bem natural, passar, fazer as apresentações que ele pedia para apresentar ao cliente e fui levando. A situação foi que esse ponto de mudança foi quando o Moritz saiu de férias e só ficou eu. E aí eu tive que aprender de qualquer jeito. Aí foi que eu fiz amizade com os técnicos da máquina, que foi René e Pascoal. E ele não falava inglês. Então tava todo mundo junto, né? Aí tava todo mundo na... Aí pronto, aí foi aí que a gente começou a conversar com como? Mímica. Assim. E aí pronto, a gente começou a conversar, a gente se entendia. E aí foi que eu comecei a trabalhar mais, aí o Eugênio começou a gostar mais de mim, e aí ele começou a ganhar confiança, porque meu trabalho estava sendo de qualidade, e aí eu consegui levar isso. Como eu sempre falo, né? Eu não sou um cara que era o melhor aluno, mas eu dava meu jeito e fazia acontecer. Então era isso aí. Mas isso era desenrolado. Desenroladíssimo, vamos dizer assim. E aí, essa primeira experiência para ti com relação à vida acadêmica do Brasil, você acha que lá foi um pouco mais teórico, mais técnico? O que é que tu vê assim que no Brasil ou na Alemanha foi um diferencial para você? Até aí, né? Até a Alemanha. Sim. Em relação ao estágio, não achei tão diferente. Achei que foi, assim, vou falar estágio, depois a parte de aula. O estágio foi bem tranquilo, assim, teve a pressão do chefe, ele me chamava de burrinho, batia em minha testa, burrinho, me batia em minha testa, e ele me cobrava muito, tanto que eu comecei a trabalhar de domingo a domingo para mostrar que eu tinha valor para ficar lá, porque eu sabia que se eu voltasse pro Brasil, meu pai ia me matar pelo dinheiro que ele gastou. Sim. Mas foi bem tranquilo, assim, a gente fez um projeto todo junto, eu consegui desenvolver bem esse projeto, eu ganhei a confiança dele. E tiveram alguns momentos que eu percebi que era mais
repetitivo o estágio. Você para de aprender. Nessa situação que eu estava de trabalhar com a máquina e desenvolver pequenas coisas no programa. Tá. Porque tinha outras áreas que a galera de computação trabalhava e gostava. E em relação a aulas, eu, no segundo semestre, quando eu já tinha ganhado a confiança dele, ele já me liberava mais, a gente já conversava melhor, meu inglês já tinha melhorado. Eu peguei algumas matérias, peguei engenharia automotiva 1, eu gostava de engenharia de automotiva. Porque você conseguia, por exemplo, dispensar no Brasil essas matérias ou não? Eu poderia botar como optativa. Tá. Peguei motores a combustão e peguei uma matéria de elementos finitos. Tá, beleza. Que é a matéria de simulação. Peguei lá, a matéria de automotiva 1 foi bem tranquila, foi bem introdutória. Uma matéria de introdução à engenharia. A de motores eu achei um pouco, assim, não foi difícil, mas tiveram mais cálculos, a maior parte de termodinâmica, e a parte de elementos finitos foi uma parte bem tranquila, com a parte de Lagrange, de equações diferenciais. E foi bem tranquilo, assim, foi bem cálculo de matriz, cálculos mais tranquilos, mas a teoria, em comparação ao Senai, eu achei um pouco mais parecida com a Federal. Não, eu achei um pouco mais parecida com a Federal do Brasil. A Federal do Brasil, os professores, eles trazem mais a parte de provar o conceito, teórico, né? Provar as expressões, e no Senai era muito mais aplicação de casos. Então o professor já dava a equação pronta. Então foi bom que você viu os dois mundos também, né? E aí eu conheci esse novo mundo, que era esse mundo de como você chegar naquele conceito. Você se transformou tanto no técnico como no teórico, vamos dizer assim. Foi buscando para entender mais o que aconteceu. Mas eu consegui passar nas matérias. Tá. Como estava no Covid, as matérias eram online. Então as aulas eram gravadas. Eu poderia assistir as aulas em casa. Quantas vezes tu quisesse também, era né? Isso. Aí eu assistia bastante. Assim. Uma coisa que eu fazia muito era tipo assim, na aula, porque eu já peguei a aula presencial. Ou quando tinha algum professor que eu ia falar, eu ficava gravando tudo, assim, tá, no telefone aqui no canto, e depois escutava que eu chegava em casa e anotava as coisas. Mas agora conta um pouquinho sobre a Alemanha. Eu queria saber um pouquinho sobre os alemães, que aqui o pessoal tem uma rixa um pouco forte com os alemães. E eles falam também que a galera lá é muito mais fechada do que os franceses, por exemplo, que o pessoal fala muito de francês, mas diz que alemão é muito pior. E o pessoal comenta até um pouco assim que não gostam muito de brasileiros. E aí eu queria saber se isso é verdade ou não é. E como foi a vida na cidade, porque foi uma cidade universitária. Então eu queria saber como foi a vida lá, como é que é a cultura alemã, comida alemã, festas alemãs. Não sei se você chegou aí pra festa. Como a gente estava em pandemia, a gente estava muito restrito, a gente só conseguia fazer coisa em parques, eles vão muito para parques, comer salsicha, batata, tomar cerveja. Então, eu não tive tanto contato, eu tinha muito contato com o brasileiro. Tá. Eu me fechei muito na minha comunidade brasileira porque era minha zona de conforto. Tá. Então, o que eu fiz? Assim, o contato que eu tinha com o alemão era no estágio, porque acabou contratando mais 4 estagiários, além de Moritz, que era alemão. Ele era muito gente boa. Malik, que era o outro alemão, que era descendente de turco. E outros 2 que eram... Eu não lembro o nome deles agora. Beleza. Mas eram outros 2 alemães que também eram bem tranquilos. Então a gente tinha uma conversa bem tranquila. E eles eram bem tranquilos comigo, não tinha nenhum problema. Eu tinha mais problema com o meu chefe, Sebastian, que ele era meio sem paciência, estressadinho, mas todo mundo tinha problema com ele. Então não tive nenhum problema. Tanto que quando eu estava saindo de lá, Eugênio, que é o italiano, me chamou para casa dele e chamou também os alemães. E a gente acabou ficando amigo. Tanto que a gente se segue no Instagram, eu ainda falava com um deles, mas nada demais. E como eu morava num prédio universitário, eu tinha muito contato com outras nacionalidades. Tanto que meu amigo do andar era um cara do Egito. Tá. E a gente sempre... Você acha que isso também melhorou seu inglês? Porque você tinha que se comunicar com outros alunos? Porque como a gente ficava na cozinha, a gente jogava xadrez e tudo, ele me ensinava. Então a gente praticava o inglês. Eu tirava ali para praticar meu inglês, porque eu tinha vergonha de falar inglês na frente dos brasileiros. Entendi. Porque os brasileiros sempre vão gastar você, não fala inglês. Que a maioria quando vem, já vem com inglês muito bom. Isso. Sim. Tu chegou a vir, Clara, para a Alemanha? Não, as fronteiras estavam fechadas, então a gente ficou aí 11 meses.
separados. Separados. E vocês faziam como, assim? Vocês se ligavam todo dia? Sim, como é que se fazia? Uma vez por semana. Uma vez por semana. A gente falava mais por WhatsApp. Falar mais por WhatsApp, pra ligação mesmo. Uma vez por semana. E a distância com a família? Você aparenta, tipo, você fala muito sobre sua família. Então, como você fez pra lidar com esse primeiro distanciamento, a primeira vez que você saiu, passar 11 meses fora? Tipo, te fez muita falta? Como é que você lidou com tudo isso? Tinha muito domingo que eu chorava muito lembrando de minha família, né? Porque como no começo eu passei muita dificuldade com o meu chefe, tinha muita crise de ansiedade. Eu acordava muito nervoso, que ia lidar com ele de novo. Ia ter que falar outra língua, não conseguia me expressar direito, então eu tinha muita dificuldade e ficava muito ansioso. Tanto E que ele não contou isso pra ninguém. Eu não contava pra ninguém porque eu não queria que ninguém ficasse preocupado. Sim. Mas minha mãe ficava muito preocupada, eu sentia muita falta de minha avó, porque eu achava que minha avó ia partir, ia embarcar, e eu ficava sempre com esse medo, assim, será que minha avó vai agora? E eu não não tô lá. e eu tô longe, será que isso vale a pena? E era mais ou menos isso. Entendi. É um medo que a gente sempre tem, né? Entendi. E aí, pronto, finalizou essa sua primeira experiência, você voltou pro Brasil? Voltei. Deixa eu contar um negócio, foi muito engraçado isso. Eu tava trabalhando um sábado na máquina, eu já tinha mais experiência, então eu programei a máquina, tinha desenhado tudo no programa, programei a máquina e deixei ela lá e fiquei ouvindo meu safadão tocando lá. Com o Pascal já tava ele chama de Glühwein, que é o quentão, o Pascal já tava pra lá de Bagdá, bebendo, e aí eu, sem querer, larguei a máquina deu um toque dentro da peça, a ferramenta da máquina deu um toque na peça, empenou a peça. E aí? E aí, velho, martelinho de ouro, bati pra consertar a ferramenta e deixei lá. Porque na segunda-feira eu não ia trabalhar. Quem ia trabalhar era Morrito, outro estagiário. Meu amigo. Sobrou pra Tu ele. ficou com o coração... sobrou pra eles, descobriram, né? Porque descobriu porque quem tava trabalhando de manhã foi ele. E aí ele começou a trabalhar, ele ligou a máquina, porque já tava configurada. Ligou, começou a trabalhar e aí bateu de novo. E aí tivesse como se fosse empenado de novo. Sim, entendi. Mas aí o que aconteceu foi que aí meu chefe chegou, reclamou com ele, aí eu falei, o que aconteceu? What happened? Aí eu falei, ixi, foi mesmo, foi, empenou, como é isso? Tiveram que pegar Não tinha câmera não, porra. Tiveram que pegar o carro e ir na empresa das ferramentas pra resolver o BO. Eu falei... Mas imagina se descobre que foi tu, velho. O cara já era puto contigo. Já, velho. Eu porta assim, vai embora, meu amigo. E aí eu contei pros BR, uma vez que a gente foi beber, a galera deu risada, né? Falei, não descobri nada. Ensinei. Isso é errado, velho. Isso não podia contar no podcast. Ensinei os alemães a bater ponto errado, velho. Bater mais hora dentro de casa. Brasileiro sendo brasileiro sempre, né? Mas isso é errado. Mas você acha que, tipo, essa experiência te deu uma casca pra você viver o que você vive hoje, né? Isso. Porque a gente meio que fica se superando a cada dia ali, o tempo todo, né? Isso. Entendi. E aí, pronto. Quero saber se voltou pro Brasil. Voltei pro Brasil. E aí eu quero saber qual foi esse ponto que você resolveu, de novo, querer ir embora. Porque você já voltou falando bem assim, rapaz, é isso que eu quero, é isso mesmo que eu quero, voltar pra aqui. Porque isso aí é foda, porque você passou um ano lá, viu como não é fácil a situação aqui no geral, assim, principalmente no início. E aí você tinha duas opções. Você pode estar perto de todo mundo, você já estava com Clara, tinha sua família, ou você poderia voltar para passar por tudo isso de novo, né? Eu tinha 2 pontos, assim, que era... Poderia voltar para a Arre, porque quem vai para a Arre, para esse programa, é muito mais fácil voltar, porque você faz seu network. Como eu falei, network é muito importante. Você consegue fazer network e consegue voltar para um mestrado lá. Mas eu sempre falava, eu nunca quero voltar para a Arre, eu nunca quero voltar, porque foi traumatizante, assim, foi muito ruim a parte do trabalho. Fiz grandes amizades, mas foi muito ruim. E aí, então, eu voltei pro Brasil. Nessa de voltar pro Brasil, eu ia terminar meu curso. Que ano? 2021 tu 22. voltou? 21. Voltei 21. 21, né? Voltei, fiz um semestre no Brasil. Fiz 2 semestres no Brasil. Clara já estava no final do curso também, né? Vocês começaram o mesmo ano, então, no caso? Foi, 2016. Foi. Tu começou 16 também, né? 16. Tu começou ponto 1 ou ponto 2? 16.1. Eu comecei ponto 2, eu comecei Eu ponto comecei 1. ponto 1. Ponto 1, tá.
Vai. E aí eu... O que eu fiz? Voltou pro Brasil. Voltei pro Passou Brasil. 2 meses, fez 2 semestres. Aí voltei pro Brasil. Um ano de Com a Ford, faculdade. fiz um estágio na Ford. Aí tu foi logo Fui estagiar. pra E Ford tu já tava... estagiar. Eu estagiava na Braskem em 2020, depois eu saí e fui pra Veolia, que era a responsável pelo tratamento de processos na Braskem. Então eu continuei trabalhando dentro Pra da Braskem. Entendi. Sim. Tu com engenharia química e tu na Ford com engenharia Foi, mecânica. porque como eu sempre fiz Baja, eu sempre fui muito apaixonado por Baja, por carro. Explica o que é Baja pro pessoal, que o pessoal não sabe o que é, não. Não sabe o que é isso? Baja é o projeto estudantil como se fosse o Fórmula SAI, que é o Fórmula Student, aqui na Europa, mas para off-road, né, que é o carro de trilha. Tá. E aí a gente participa desse projeto, desenvolve o carro, desenvolve o projeto e desenvolve o produto final, que é o carro. Entendi. E aí a gente participa da competição todos os anos. Aí eu era apaixonado por esse projeto, apaixonado. Foi aí que eu comecei a me apaixonar, porque quando eu entrei na pista a primeira vez assim para trabalhar, eu falei, rapaz, assim, a galera do Dubai já parecia, assim. A galera não gostava muito de mim não, porque eu era chato, era o capitão, era chato, e também não trabalhava muito, mas fazia acontecer. O capitão que mais trabalha, velho. Que é isso? Capitão é ela que exigia as coisas. É isso. Ah, fazia acontecer. entendi. Aí, eu falei assim, é isso, com isso que eu quero trabalhar. Entendi. Então eu voltei pro Brasil e falei assim, eu tenho que botar Ford no meu currículo, porque eu quero fazer alguma coisa relacionada à área de automotiva. Tá. Eu queria trabalhar com carro de corrida, mas não sabia onde, não sabia como, mas sabia que a Ford seria muito importante para isso. Então, voltando pro Brasil, eu comecei a estagiar na Ford e comecei a pegar E aí tu matérias passou para um- formar. dois- Aí passei um ano lá. Um ano na Ford e tu passou 3 anos trabalhando no Brasil. 3 anos trabalhando no Brasil, tá? Isso. Entendi. Aí pronto, aí final de 20... Aí, começo de 22, eu passei os primeiros 6 meses sem pensar muito em voltar pra Europa, porque tava meio traumatizado. Quando chegou no começo de 22, que eu tava perto de formar, eu comecei a pensar... 22 aí, né? Isso. Eu comecei a pensar em sair de novo do Brasil. Eu falei, rapaz, aqui tá complicada a situação. Para trabalhar com desenvolvimento de produto no Brasil é muito complicado. E tinha um agravante, não pagava bem. Isso em Salvador. Salvador. As empresas Tu também tava em Salvador, né? Sim. As empresas estavam contratando como analista. O mercado estava ruim, que seria um quase pós-pandemia, e a galera estava contratando como analista, que seria ganhando em torno de 2.500 a 4.000 reais. E tu tava na mesma situação ou não, Clara? Eu ganhava abaixo do piso de De engenharia, mas eu tinha uma vida relativamente confortável. Entendi. Eu tinha o carro da empresa, porque como eu trabalhava para uma terceira que era uma empresa grande, eu tinha uma série de comodidades. Eu tinha Sim, o carro da benefícios, empresa na né? minha Aqui é mão, muito assim também. o carro da empresa na minha mão, eu não precisava ir pro polo todos os dias, eu fazia o meu horário de ir pro polo, eu não precisava acordar de manhã cedo, pegar o ônibus 5h da manhã, eu podia chegar lá 10 horas e ir embora depois de falar com o cliente. Então, isso era... Bom demais. Era Se uma eu vida... tivesse uma dessa, Era uma vida confortável. Tu tirou a mulher de lá. Era uma vida confortável, mas sinceramente, se eu tivesse ficado lá no Brasil, eu não teria continuado na mesma vaga. Eu iria Progredir, né? tentar progredir. Eu tentaria sair e ir pra Abraskem ou pra Dow ou pra Asfil, para as Entendi. grandes que tem lá. Por questões de crescimento de carreira e de perspectiva de crescimento mesmo. Que no caso, na equipe que eu estava, eu não tinha muito pra onde crescer. Se eu fosse crescer era pra área comercial e não era muito do meu interesse. Entendi. Agora falando um pouquinho sobre Clara, que eu queria entender o mundo de engenharia no geral. E aí eu não sei engenharia química, por isso que eu tô te perguntando. Porque engenharia elétrica lá entrava 105 alunos por semestre. E no meu semestre em específico, eu acho que tinha 5 mulheres e 100 homens na sala. Como é que foi pra ti em engenharia química? Eu não sei se engenharia química tem mais mulheres ou não. Sim. Ou se era um mundo, tipo, mais assim, de homens ali. Engenharia química, no geral, tem mais mulheres na faculdade. É um curso de mais mulheres. Tá. Minha experiência profissional do Brasil foi na Braskem, né? E com a equipe da Braskem, tanto como estagiária como engenheira. Falando do corpo de engenheiros em si, tinha muita mulher na planta, muita mulher mesmo, tanto em produção como em processos. Mas a dificuldade era lidar com o operador. Assim como engenheiro civil tem dificuldade de lidar com pedreiros e com Sim, o pessoal sim. que trabalha em obra. Não respeitavam? Pra gente
como operador. Tipo, eu precisava ligar às vezes pra operação da Petrobras, porque eu comecei a trabalhar com a parte de planejamento e controle de operação e ficava mais na parte de recebimento de matéria-prima. E aí, na pandemia, eu estava trabalhando de casa, eu precisava ter contato mais por telefone com o pessoal. Sim. E aí, tipo, ligava pra operação e eu via coisas tipo assim, ai, sua voz é muito linda. Oxi. Sabia sim. Não, literalmente. Não, então, tipo assim, Tipo, sofrendo realmente assédio ali, né? Assédio. Na planta da Braskem em si, nunca aconteceu nada comigo. O pessoal de lá realmente já tem um costume maior de trabalhar com engenheiras. A única questão é saber lidar com o fato de ser mais nova e de estar ali falando com uma pessoa que trabalha na planta há 30 anos. Tu tinha o quê? 23 anos, Eu né? tinha 23 anos. E aí era uma dificuldade que eu acho que todo mundo passa, sendo homem ou mulher, que é você dar uma ordem para um operador de 30 anos de empresa, você tendo acabado de se formar. Então, no geral, fato. Era muito mais por isso. Por isso eu nunca quis trabalhar no polo petroquímico, assim, indústria, para acordar cedo, 5 horas da manhã, eu não curtia, não. Quando a gente trabalha no polo, é aquele que fica 15 dias lá, 15 dias... Não, é né? aquele que passa na rota todo dia, de manhã cedo, 5 da manhã, você chega cedo. Entendi. Passa o ônibus, te pega, leva pro polo, você começa a trabalhar às 7 da manhã, termina 4h30, chega em casa às 6. Tu gostava? Eu tive isso como estagiária no início de 2020, mas só por 2 meses, porque 2 meses e meio, mais ou menos. Depois a pandemia veio e eu fiquei de home office. Depois, quando eu voltei pro trabalho presencial, eu não ia pro polo todos os dias e eu passei a ter o carro da empresa e ia pro polo normal. Eu acordava, ia pra academia, ia pro polo tipo 7h30 da manhã, chegava lá 8h30 mais ou menos. Aí às vezes eu ficava até mais tarde, era muito raro, mas às vezes ficava até mais tarde. Entendi. E às vezes eu saía logo depois do almoço. Então... A vida de trabalho no Brasil, porque eu digo porque eu não trabalhei no Brasil, eu estagiei. E aí foi duro, foi pesado pra caralho. Sim. Então, tipo assim, não quero que a gente entre logo agora aqui no mercado de trabalho daqui, mas era puxado. Tipo, você acha que sua vida hoje é mais tranquila trabalhando do que quando você tava lá no Brasil? Sem dúvidas. Sem dúvidas, né? Sem dúvidas. Eu digo que o europeu não aguenta uma semana de CLT no Brasil. Tá, beleza. Então eu quero saber agora como foi o pontapé para vocês se mudarem para Espanha. Quem foi dos dois que começou e como foi isso aí? Rapaz, assim, eu comecei a aplicar, não escolhi Espanha. E se essa comunicação já teve desde o início? Ou foi do nada assim, tipo, conseguiu a vaga? Não, a gente conversava sobre isso. E como o Gabriel sempre teve um sonho profissional muito claro na vida dele, ele sempre soube onde ele queria chegar profissionalmente falando. E eu nunca tive um grande sonho profissional. Então, tipo assim, eu nunca fui, eu quero ser engenheira de tal lugar e fazer essa coisa. Não, nunca tive esse sonho específico profissionalmente falando. E ele sim. E eu sempre soube que aqui na Europa eu teria muitas oportunidades de crescimento e que seria bom para o meu crescimento profissional e pessoal estar aqui, tanto se por acaso eu viesse e quisesse ficar morando, como se eu quisesse voltar para o Brasil depois. Tá. Então a gente entrou como um acordo de que ele viria e depois de um tempo, quando a gente sentisse que era o momento, eu viria. Foi. Explique. E aí eu comecei a procurar, assim, aí foi como veio a vontade de continuar trabalhando com carro, mas carro de corrida. Foi aí que veio a vontade de trabalhar na Fórmula 1. Aí eu comecei a ter esse sonho de fazer assim, vou trabalhar na tecnologia de ponta de carro, que seria a Fórmula 1. Então eu comecei a estudar sobre a Fórmula 1, comecei a estudar os cursos da Fórmula 1. Foi aí que eu achei 3 cursos, que é Cranfield, que é a faculdade da Fórmula 1, que fica na Inglaterra. Oxford Brookes, que é uma faculdade também que tem um curso de Fórmula 1. Tem outras duas faculdades na Inglaterra que tem esse curso, mas não é tão relevante, de motorsport, é um curso de motorsport avançado, é um master de 1 ano. E tem um em Valência, que é o Campus Racing, que é em motorsport. Então eu fui olhar em relação a preço e bolsa. As bolsas para a Inglaterra são impossíveis. São coisas
de alto nível, assim, o curso para estrangeiro, assim, hoje o curso para europeu e para inglês, não, na época como não tinha o Brexit, o curso era europeu e não europeu. O curso para europeu na época era 6.000 libras. E para não europeu, na minha época, era 22 mil. Semestre ou não, o ano. O ano todo. O curso todo. O curso era um ano. E o curso mais barato era o de Campus Race em Valência. Mas eu fiquei me perguntando, assim, era 12 mil o curso na época. Libras. Não, euros, que era em Valência era em euros. Ah, sim, verdade, boa. Então o curso girava em torno disso, os cursos de 18 a 25 mil, os da Libras na Inglaterra, e o de Valência era 12 mil. Eu fiquei pensando, será que vale a pena isso? Será que vale a pena arriscar isso? Cheguei a conversar com alguns professores de lá, como o Matheus Tomoto te ensinou, entrar em contato pela faculdade, eles responderam. Como eu tinha o arroba da RVTRA, é muito importante você ter um arroba importante para você mandar e-mail. Eu mandava e-mail pelo arroba da RVTRA, todo mundo respondia, porque era a faculdade importante, que era a faculdade da Alemanha. E aí eu falei assim, não, vou aplicar, meu plano era, vou aplicar para algumas faculdades da Alemanha, que tem um curso de automotiva, e fazer o master lá e tentar subir para a Inglaterra. Sim. E aí eu comecei a pesquisar, achei alguns, apliquei para a ARRI, por via das dúvidas se eu não passasse nada, apliquei para a ARRI, apliquei para a Esliga, que é uma faculdade, tinha um curso de automotiva, Ingolstadt, que é outra faculdade, apliquei para a TUM, que é a técnica de Munique, e fui procurar outro. Falei assim, se eu não passar em nada, é melhor procurar outro. E comecei a procurar. E aí que eu achei Luiz Antônio, que já fez o podcast aqui. Luiz foi meu professor no Brasil, e ele está fazendo doutorado na UPC, que é a Politécnica Catalunha. Aí eu fui procurar um curso lá. Aí eu achei um curso de métodos numéricos. Eu olhei o curso e falei, é o que eu trabalho hoje na Ford, que seria, eu trabalhar com aplicação de simulação. E aí eu falei assim, não, interessante isso aqui, que tem aplicação em tudo e eu consigo ver. E apliquei para isso também. Aí foi aí que eu comecei essa situação de Espanha. Entendi. Porque eu acho que a gente tem um preconceito muito grande com Portugal e Espanha. Então a gente sempre quer escolher os melhores, que a gente acha que Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, mas Holanda, só que Holanda é frio pra cacete, né? Aí pronto, aí foi assim. Aí tu não foi aceito nas outras e foi aceito só nessa de Barcelona? Eu fui aceito em Arco, eu falei que eu não ia voltar. Em Esliga eu fui negado, eu tinha todos os requisitos, eu tinha 100% de certeza que eu ia passar. E não passei. Em Ingolstadt eu não passei. Pra TUM eu passei pra entrevista, eles me chamaram pra entrevista e eu não passei na entrevista. Isso tudo que tu tá fazendo é em inglês? Tudo? Aplicação em inglês, entrevista em inglês? Tudo que eu fiz em inglês. Eu procurava o master em inglês pra aplicar. E acabei passando na UPC. Passei na UPC na parte de aeronáutica e na parte de métodos numéricos. Mas não sabia o que eu estava fazendo. Eu não sabia se eu gostava daquilo. Eu só estava pensando, quero sair do Brasil e preciso sair do Brasil. E eu não sabia. Preciso de uma porta. Preciso de uma porta de entrada para sair do Brasil. E eu não queria a Arrin de novo. Porque o master em Arrin, o mestrado em Arrin, são 2 anos. Mas a galera normalmente faz em 3, 4 anos. Eu não queria passar 4 anos de vida de estudante. Eu ficava pensando assim, não vou voltar para aquela vida, E eu queria a Esliga, que eu era mais perto de algumas outras empresas automotivas, em Ingolstadt era perto da Audi. Então eu queria aquelas empresas, eu queria isso para mudar meu currículo. Mas eu não sabia, eu não estudava grade curricular do curso, eu não estudava as matérias, não sabia o que eu poderia fazer como aquelas oportunidades depois do mestrado, o que você vai fazer. Eu não estudava nada disso. Eu olhava o nome do curso, olhava assim um pouco da ementa, assim, da ementa não, das matérias que eu ia ter em cada semestre. Se eu gostasse dos nomes, eu aplicava. Se não, eu não aplicava. Eu era mais ou menos assim, eu não tinha noção das coisas. Entendi. Eu não fui orientada, sabe? Você gosta disso, você gosta daquilo. Não, eu fui fazendo pra tentar... Meio de supetão ali. Entendi. Isso. Entendi. E aí acabei passando em 2... eu passei em Madrid também. Eu me inscrevi pra Politécnica de Madrid. Passei pra Madrid também. Aí fiquei na dúvida, né? Que foi aeronáutica em Madrid e em Barcelona, métodos numéricos em Barcelona
E em Arne. Em Arne eu já tinha descartado, porque eu não ia de jeito nenhum. Tá, entendi. Aí pronto. Aí pronto, tu decidiu ir pra Barcelona. Decidi que eu conversei com o meu coordenador do Senai e falei assim, o que o senhor acha? Fazer aeronáutica ou fazer método numérico? Ele falou, se o senhor gosta da área de método numérico você pode trabalhar com o que você quiser. Quando você terminar a parte de computação, mecânica computacional, você pode trabalhar com o que você quiser. Você pode trabalhar com avião, você pode trabalhar com carro, pode trabalhar com a parte de médico, de tudo. Então, é um curso mais amplo, eu faria isso, depois você pode ficar Um pouco mais geral, assim, e pode ser aplicado em várias áreas. Aí eu acabei escolhendo o método numérico porque esse meu curso tem um double degree. Tá. Eu posso fazer o primeiro ano na UPC e tem outras faculdades parceiras, que era Aqui na França. na França, em Nantes, na Alemanha, em Stuttgart e no Reino Unido, em Swansea. Tinha na Itália uma, que eu não estou lembrando o nome da faculdade, mas tem na Itália, que era matemática aplicada. Você fazia um ano de mecânica computacional na UPC e um ano de matemática aplicada na Itália. Aí você poderia escolher os outros ramos. E aí você teria que decidir isso no começo da faculdade. Se você queria fazer um ano em cada ou fazer 2 anos só na UPC ou 2 anos Sim, em entendi. outro lugar. Entendi. E aí a decisão de ir foi pra Barcelona direto, né? Foi, eu pensei... Eu já Depois da tinha visitado- conversa. foi. Eu tinha visitado Barcelona. Tu já tinha ido já antes. Isso, visitei Barcelona. Aí eu gostei muito de Barcelona e falei assim, não, vou pra Barcelona porque é uma cidade mais parecida com cara de Brasil. Sim, mais Pra quente, mim vamos dizer o assim. Rio de Janeiro que deu certo, né, cara? Perdão. Mas pra Que é mim, isso, cara. é a RJ que deu certo. E aí eu curti muito Barcelona. Tinha Luiz Antônio. Já tinha um amigo, né, que ia estar... Não era amigo, era meu professor. Era professor. Mas ele tinha Mas tinha uma contato. pessoa lá, né? Isso, Então, e aí eu falei, vou pra lá. tá. Isso que ano tu foi? 22, setembro de 22. Setembro de 2022. E Clara não foi no início, né? Não. E aí, essa ida pra lá, como foi o acordo de vocês? Ficou aquilo que Clara falou? Tipo, você vai ver se gostou e ela vem também? Não, Como foi? A gente não foi muito ver se gostou, foi muito mais primeiro ano, só estudante, uma bolsa de 600 euros não tem condições de a gente De ir bancar os dois. juntos. Então, foi muito mais uma questão de se organizar, ver a situação de trabalho, visto, tudo isso. Porque a questão do visto na Espanha é um pouco diferente, né? A gente não consegue, por exemplo, tirar visto de casal tendo visto de estudante se o outro já tiver o visto. Então, para eu ter um visto de casal, eu teria que ter tirado junto com o Gabriel. Porque isso vocês já estavam E a casados, gente não no estava caso. casado ainda. Não estava casado, tá. Não. Então, era muito mais burocrático se eu fosse fazer o visto dessa forma. E a gente esperou ver como iam ficar as coisas, ver se ele realmente iria ficar em Barcelona, porque a possibilidade de ele arranjar um trabalho fora era grande, então eu não tinha como, do nada, sair na louca do Brasil. Ah, sendo que tu já estava trabalhando já, né? Eu estava trabalhando. Eu não Foi ia bom pra largar fazer o um trabalho, save money ali, né? Também. sair do trabalho pra vir pra cá no escuro. Então, a ideia era essa, esperar Foi. as coisas a se ajeitarem pra poder depois eu vir. Foi mais ou menos isso. Eu cheguei aqui, começou o semestre, foi uma coisa muito intensa. Então... Tudo em inglês. Tudo em inglês. Mas eu já tinha um inglês, já estava melhor em inglês. O meu inglês melhorou muito porque todas elas eram em inglês, todas as apresentações, prova em inglês. Então isso me ajudou muito. Teve o suporte de Luiz nesse começo. Eu fiquei na casa dele um tempo, consegui alugar um quarto com a dona do apartamento dele. Então eu consegui, esse primeiro ano, passar sozinho e com auxílio Primeiro de ano. Luiz. Primeiro ano. De setembro de 22 até setembro de 23. Até Agosto. junho. Junho de Que foi 23. quando acabou o semestre, o segundo semestre. Você fez 2 semestres. 2 semestres, que foi... Full matéria, nada de uma estágio aí, né? Não, tinha uma iniciação. Entendi. Tinha iniciação porque a gente tinha que fazer essa iniciação para ganhar essa ajuda de custo. 600 euros você ganhava. Isso. E você só ganhava 600 euros. E esses 600 euros era o suficiente pra quê? Não, pagava o apartamento, que era 380, Tá E porra, mercado. sobrava. e o mercado só. E eu comia bem regradinho, assim, não tinha dinheiro pra nada. E seus pais aí, nesse momento, eles te davam um auxílio a mais pra ajudar ali ou você não? A gente fez no começo
do curso, quando eu vinha para cá, a gente fez a mesma coisa. Eu tinha um carro, aí eu vendi o carro, isso é muito importante. Eu tive auxílio de minha família em relação a esse começo de vida na Europa. Quando você não tem, é muito complicado. Por exemplo, a galera de Arnhem não tinha opção. Por exemplo, se eu não tivesse a opção de meu pai me ajudar, ou meu avô ou minha mãe me ajudar, eu teria que ter ido para Arnhem. Porque teria a possibilidade de começar teria a possibilidade de começar a trabalhar desde o começo do Master, então não ia precisar de dinheiro de ninguém. Entendi. Mas como eu tinha essa opção, eu conversei com meu pai. Eu recebi uma proposta para ficar em Salvador e vou poder continuar minha vida aqui, mas eu também posso realizar meu sonho e ir para lá. Posso ir? Aí ele falou, pode ir. E aí quando ele falou isso, pode ir, eu cheguei e falei, então eu vou. Aí a gente vendeu o carro, aí de novo, tio, tia, primo, cachorro, papagaio, juntou tudo que tinha, me deu uma grana, que foi mais ou menos uns 55 a 60 mil. Sim. E aí, reais, e aí eu vim pra cá. Aí foi esse dinheiro que eu consegui separar as parcelas certinhas Do ano todo ali. do ano todo, pra juntar com esse dinheiro que eu ganhava e sobreviver. Entendi. Foi assim. Entendi. Aí pronto. Porque você acha assim que, por exemplo, pra uma pessoa hoje que não tem esse suporte Não tem que esse você suporte. teve, 600 euros, como é que seria? Não vive em Barcelona. Não vive, né? Não vive. Hoje, com a inflação do jeito que está em Barcelona, não vive. Mas eu digo uma coisa, se você é engenheiro, você já formou, mas você já tem um estágio bom, já passou por uma empresa boa assim, 1 ano, você tem uma coisa que é muito importante para espanhol. Assim, europeu em geral, você tem um passaporte europeu, que é a mudança de chave. Se você tem isso, você consegue trabalhar. Agora tem um menino querendo vir para cá do Senai, ele formou lá no Senai, estagiou bem, ele estava conversando comigo ontem, ele trabalhou na empresa bem, mas tem passaporte europeu. Aí ele falou, você acha que eu devo fazer o quê? Eu falei, venha para cá, prepare seu currículo que você consegue. Sim. Consegue pegar umas matérias noturnas e você vai conseguir trabalhar. Porque na Alemanha você precisa validar diploma, ter um diploma do país para trabalhar. Na Espanha não. Na Espanha, como paga menos, eles abrem essas portas. As portas, né? Para essas pessoas que têm um diploma de outro Pode ser até lugar. que esse pagar menos foi porque eles já tinham aberto pra muita gente também, né? Aí virou mais competitivo também o mercado. Porque também, dependendo do curso, você continua precisando validar. Se você Sim. fez um curso Eu que falo você engenharia. precisa... Não, Sim. nem todas. A civil precisa validar porque você tem que assinar uma obra, então você precisa ter isso é importante, você precisa ter Isso, ser isso. cadastrado na escola de engenharia de lá, que não é, Isso, eles chamam de arquitetura. escola. E arquitetura também. Você não pode atuar na área se você não tiver convalidado técnico de o lá, né? diploma e feito a sua Entendi. inscrição no CREA, né, da Mas Espanha. como engenharia mecânica, Engenharia mecânica e engenharia Engenharia química, química, se a você- gente não assina projeto no geral. é isso. Se então, você tiver uma experiência boa, passo pelo Brasil, uma empresa conhecida, se você chegar aqui e não tiver dificuldade nenhuma com documentação, como passaporte, você consegue Entendi. arranjar um emprego. Assim, não é fácil, né? Se você chegar, você vai naquele, você está trabalhando. Mas É você muito mais consegue, mais fácil, você conseguir fazer entrevista. Você consegue chegar na fase final. Tá. Então esse primeiro 1 ano aí, vamos dizer ali, até junho, vocês estavam separados. Sim. Não, a Clara foi. Se- eu fui. Ela Chegou tava aí? trabalhando, ela conseguiu ir. Eu cheguei aí. Ele foi em Fevereiro. setembro, eu fui em fevereiro, eu fiquei 20 dias. Tu já foi de vez? Não. Fiquei 20 dias, fui de férias, fiquei 20 dias. E ele foi em junho, pro Brasil. Ah, então você voltou pro Brasil ainda. Fui de férias. Eu tenho as férias de verão, né? Passei 2 meses no Brasil. Foi quando a gente casou. Foi quando a Aí gente tu casou. foi, pediu Clara em casamento, Não, pedi antes de ir pra Barcelona, foi. pra garantir. Pra garantir. Se a galera Botou tava uma ligando a mulher. Petrobras. Imagina aí, Botou engenheiro uma da mulher no Petrobras. Ei, voz bonita. O engenheiro o quê, pô? Era operário. Aí pronto, aí pedi em casamento antes de... Ir pra Barcelona. Agosto de 22, meio do ano de 23 a gente casou. Aí eu Só vou... no civil. Aí... Aí só no Vou deixar bem claro, viu, Gabriel? Bem Só claro, no civil. Ainda vai só vir. no civil. Ainda vai dar uma carteirada que o casamento tá pra chegar. Aí pronto, aí... mas nessa situação, terminando o segundo semestre, de novo, eu não era o melhor aluno da turma, mas eu era o que tinha mais contato. Eu fazia contato com o professor, eu não era puxar saco de professor, mas eu tinha contato, mostrava interesse e trabalhava de graça.
eu fazia alguns projetos de graça para fazer esse contato. Então, se você quer alguma coisa em troca, você também tem que oferecer, né? Isso, você tem que mostrar que você é bom, não é só o papel. Porque quando você chega aqui, você percebe que você é mais um. Você acha que você Eu falo isso direto, né? Você acha que você é especial eu faço no isso Brasil muito, porque você passou na Europa, mas quando você chega aqui, todo mundo tem mestrado. Todo mundo hoje, porque como o curso aqui é de 3 a 4 anos, né, igual no Brasil que tem 5, todo mundo é quase obrigado a fazer o master. Então, eu falo assim, Espanha. Na França é a mesma coisa, foi. Então a galera lá, todo mundo tem master, então todo mundo tá igual. Não tem por que ele vai te contratar porque você veio do Brasil, você fez Alemanha, porque tem um cara de meu lado que fez a mesma coisa, mas ele foi para os Estados Unidos e ele é espanhol. Sim. Ele não precisa da documentação. Então você tem que se destacar. Tinha o catalão lá, que era muito bom, tinha um italiano muito bom, muito inteligente. E eles, claro que eles conseguiram muito mais fácil do que qualquer um, porque o professor chamou eles. E eu não, eu fiquei ali, não perdi nenhuma matéria, passei nas matérias, consegui fazer todos os projetos, participei de tudo. E a situação foi que eu conseguia me vender, conseguia passar fazer uma apresentação pessoal minha. Eu preparava em casa um PowerPoint com a apresentação e me apresentava. Então, quando eu fui para o Brasil, eu fui para o Brasil com algumas propostas de estágio. Então, eu tinha passado num estágio, um fellowship, né, que eles chamam, em Madrid, no Instituto de Madrid de Materiais. Tinha passado num estágio, esse foi por recomendação de um colega da Alemanha. Eu passei num estágio numa cidade pequena, perto de Frankfurt e Stuttgart. Foi Stuttgart, na Alemanha, que foi na Cummins, que eu passei nesse estágio, que seriam de 4 horas, eu ia ganhar em torno de 1.800 euros. Eu passei em Madrid seriam 8 horas, mas seriam só 3 meses, ganhando 780 euros. Passei em Barcelona em uma vaga, de 4 horas ganhando 1.000, e passei na França, em Nantes, numa startup, para ganhar 647 euros, trabalhando 7 horas por dia. Acabei escolhendo assim, vou para a Alemanha porque eu vou ganhar mais, eu vou conseguir sustentar a casa, é uma cidade menor e Clara já pode vir. Mas aí eu conversei com um professor do Instituto de Barcelona e ele conseguiu equiparar o salário da Alemanha. Então eu acabei ficando em Barcelona por causa de Clara, que seria uma coisa mais fácil, como não tem essa situação de validar diploma e ser uma língua e também é uma língua mais próxima, né? Português, e ela já sabia falar espanhol. Então eu falei assim, vamos ficar em Barcelona. E aí foi aí que eu assinei o contrato. E quando eu voltei do Brasil casado, eu voltei já em 23, né? Nesse estágio, né? Foi em 23. Agosto de 23 eu comecei a trabalhar. Aí, como eu tinha esse contato maior, eu falei pro professor, não, me paga um salário maior, como eu tenho visto de 4 horas, não precisa mudar meu visto. Me paga um salário maior. Isso é possível na Espanha. Me paga um salário aqui maior, não rola isso daí, não. Que eu trabalho às 8 horas. E você assina como 4. Ele confiou em mim e aí a gente assinou isso. Entendi. E aí isso aí foi pra fazer o quê? Como foi essa experiência? Tu ia fazer o quê de trabalho assim? Isso aí foi legal. Eu fui trabalhar com processo de fabricação. Que foi um projeto catalão. Eu ia fazer a simulação de um processo que eles chamam de repulsado. Eu não sei como que é em português isso. Em inglês é spinning process. É o processo de rotação de uma máquina que faz a conformação de um metal. Tá. E aí eu fui trabalhar com isso, com simulação. E aí eu falei assim, não, vou trabalhar com isso porque vai ser bom para meu currículo e eu vou poder trazer Clara. Foi aí que eu já tinha abandonado tudo, porque eu achei que ia sair de Barcelona antes de ir pro Brasil. Eu entreguei tudo, entreguei quarto, entreguei tudo. Deixei minhas coisas onde? Na casa de Luiz. Sim. Aí eu cheguei pra casa de Luiz, falei com a dona da casa. Olá! Fulana. Tu já manjava do espanhol? Como é que era isso? Vou contar rápido. Pô, passou um ano já, velho. Qual foi? Eu andava com um indiano. Então eu falava inglês 100% do tempo. Aí eu falei assim, oi, Briana. O nome dela é Briana mesmo.
Aí eu falei, oi, Brena, tudo bom? Posso ficar um tempo na casa de Luiz? Porque eu tô procurando apartamento que minha esposa tá vindo. E eu pensei que ia sair de Barcelona e não vou sair mais. Aí ela falou, não, pode ficar lá. Aí eu fiquei, por aí que eu não fiquei uma semana, eu fiquei 42 dias. Eu dormia na sala, num colchão inflávelzinho. Hoje eu não tenho coluna. E assim, procurando apartamento. E apartamento é difícil se você não tem a documentação necessária. Então ninguém quer alugar com você. Imobiliária esquece. Se você não tem documentação imobiliária, não vai alugar com você. Não é documentação de estar legal na Espanha, é documentação de contrato indefinido de trabalho. Mostrar que você tem uma estabilidade. Você tem estabilidade financeira no país. Sim. Mais de 6 meses trabalhando. Isso. E aí, como eu não tinha isso, foi muito difícil. Mas aí eu achei um argentino. Miserável. Achei esse argentino, ele alugou o apartamento pra mim por 1.000 euros. Paguei a fiança, porque aqui tem fiança. Primeiro aluguel e o mês da imobiliária. Paguei a ele 1.000 euros, paguei. Passou uma semana, o cara não me deu a chave do apartamento. Passou a segunda semana, nada. Passou a terceira, nada. Eu falei, meu amigo, Clara vai chegar. E eu tava com a passagem comprada. E Breno em meu ouvido, saia do apartamento, você tá dormindo na sala, você não tá pagando nada. E aí eu fiquei desesperado, comecei a procurar qualquer coisa. Aí que eu achei um quarto com um banheiro privado, que seria nosso. Então o cara te roubou aí, né? Porque vai, achei conte. isso, e aí era com a família peruana. Fui pra essa casa dessa família peruana pra conversar com o pessoal. Liguei pra Clara pra eles dizer que eu tinha mulher. E aí eles confiaram em mim e falaram assim, não, alugo pra vocês. E essa comunicação aí? Isso, portunhol. E aí o que eu fiz? Eu resolvi tudo no mesmo dia. Eles falaram assim, não pode se mudar. No outro dia de manhã, eu fui pesquisei no Google, encontrei imobiliária da Argentina, fui lá e ele me devolveu o dinheiro que eu pedi. Porque ele não ia me devolver. Aí ele me devolveu, eu voltei pra casa. Quando eu tava voltando pra casa, Brena falou, você precisa pagar 2.000 euros porque você ficou 43 dias em minha casa. Eu falei, eu não vou pagar 2.000 euros porque é um roubo. Aí ela, você vai pagar que meu marido tá aí. Rapaz, eu juntei meus panos de bunda. Juntei minhas coisas, ele parte, vazio. Falei assim, ele não precisa vir não. Dei um cala-boca lá de 400 pau. Dei 400 euros. Depois eu passo o resto, cheguei na outra casa com minhas coisas, bloqueei ela, pau. Nunca mais viu. Oxe, ela ficou me ameaçando embaixo, disse que ia botar a gente atrás de mim. Pergunta Clara como eu andava. Aí Gabriel ficava olhando pra trás, assim, ó. Olhando pros lados. Como se ela fosse saber aonde que ele estava. Mas ele ficava, ela tem meu documento porque ela me empadronou da outra vez, ela fez meu registro na cidade. Pô, é verdade. E aí ela pode me achar. Eu ficava pensando nisso. É verdade. Ela tem meu documento, Eu podia até na polícia falar que esse cara aqui, Gabriel. Mas ela não tinha provas e ela também. Era ilegal. Ela era ilegal, ela subalugava. Uma suja querendo falar do lavar. Para com isso. Aí o que aconteceu? Não que seja correto fazer isso. Ela ameaçou o Luizão. O Luiz falou, você quer roubar meu amigo, então pare com isso. Aí ela acabou com essa história. Aí se resolveu, aí começou a nova fase da vida, que foi morar com as peruanas. Foi aí que eu comecei a estudar espanhol. Porque ela não falava inglês e eu precisava quebrar isso. Já falei assim. Sim, ele não queria estudar espanhol, falou que não queria estudar outra língua, que ele já tinha estudado alemão, tinha estudado inglês. Eu fiz estudado francês, né? Porque ele pensou em vir pra França. Só que desde o momento que ele passou na Espanha, não sei o que foi, o que aconteceu, que eu comecei a estudar espanhol. Eu comecei a me preparar pra fazer a prova de proficiência. Então, eu já sabia falar espanhol mais do que ele que estava morando aqui. Há mais de um ano. Exatamente. Clara fala bem, daqui a pouco ela vai falar. Eu não vou falar nada. Vai sim. Aí, quando ele foi pra uma... Primeiro, o trabalho dele novo, ele não conseguia falar inglês, porque o professor que era orientador dele no estágio não falava inglês. Então, ele tinha que falar espanhol. Mas e o pessoal da casa também não falava inglês, tinha que falar espanhol. Aí eu comprei o curso, comecei a estudar espanhol. E aí o que aconteceu? No primeiro mês na casa, eu morava assim, o combinado foi eu morar com uma peruana, que era a principal, que seria a mãe dela e a filha. De 13 anos. Quando eu cheguei lá, botou mais uma pessoa e um gato. Foi o gato, a irmã, não era a mãe dela, era a tia. A tia. A principal. E a filha.
Aí pronto, eu cheguei lá, era tudo tranquilo, porque eu não passava o dia em casa, eu passava o dia trabalhando, chegava de noite pra lá, estavam maravilhosas. Assim, aí teve um dia que eu tava em casa, foi um sábado, as duas estavam na varanda, que era a principal e a tia. Aí eu cheguei assim, eu vi o lixo cheio, eu falei, nunca faço nada na casa, eu vou tirar o lixo da casa. Aí eu falei assim. Aí eu pensei, porque, não é que ele não fazia nada, é porque elas falaram que não precisava. Ele só precisava limpar o quarto dele. o quarto e o o banheiro. Aí eu pronto, falei, não, eu vou incomodar sábado, não tô sem fazer nada, Clara não chegou ainda, eu vou limpar. Aí eu cheguei na varanda e falei assim, oi, tudo bom? Eu pensava, não pesquisava, mas eu pensava, falei assim, lixo em espanhol deve ser o quê? Lixo. Mas lixo em espanhol, hoje eu já sei, é basura. Não tem nada a ver com achar que era vassoura, mas é basura. E aí eu cheguei... E o que é lixo? Nada, Não não existe. Eu troco o X pelo J, que é o J, e achar que já tá tudo bem. Aí eu cheguei assim e falei... As duas estavam sentadas assim com a cara de paisagem, conversando. Eu cheguei assim, olá, que tal? Aí eu falei assim, donde puedo jugar el hijo? E outra, não é rugar também. Não é jugar. Aí uma olhou pra cara da outra assim. E toda vez que eu falava, eu sabia que ela não tava entendendo nada. Porque elas ficavam assim, na cabeça. E aí eu cheguei e falei assim, onde eu posso jogar o lixo? Aí a tia chegou e falou assim, ele quer lavar roupa. Eu falei, não quero lavar roupa, eu quero jogar, lixo. Aí foi aí que eu desisti, peguei o celular e vi que era basura. Eu falei, basura, Entendi. Aí foi isso. Aí você começou a estudar de fato espanhol. Comecei a estudar, assim, errei algumas vezes ainda, mas hoje... Normal. Aí como eu já tô melhor hoje, já me viro mais. E foi aí que começou. Aí, Clara acabou chegando, né? Depois desse episódio. Clara chegou início de... Clara chegou. Eu cheguei no meio de outubro. Isso. De 23. 23, tá. Entendi. E como foi a chegada de Clara? Vocês moravam com as peruanas, todo mundo? Foi, eu morava todo mundo com um cortiço. É típico da Espanha, né? Isso, um cortiçozinho. Caótico. Caótico. Não era pior do que... assim, como eu morei antes em um quarto, dividia, né? Antes eu morava com a gente, quando a gente tava cozinhando, limpando o tênis na mesma mesa, Na bancada, pia da cozinha. Na pia da cozinha. Ele Nossa. achava ótimo. Mas com ela, assim, no começo era bem tranquilo. O negócio que era uma casa grande, de 4 quartos, 2 banheiros, mas eram 6 pessoas dentro da casa. De vez em quando, 12. Porque aí, de vez em quando ela chamava os amigos, não avisava a gente. Aí chegava, por exemplo, o pai da filha passou 15 dias lá e ela não avisou que ia passar e Clara tava em casa, pô. E o cara era um desconhecido. Foda. E todo mundo ilegal, né? Assim, legal não. Todo mundo legal, sim. Todo mundo legal. foi legal pra pedir asilo político. Pra pedir asilo político, a gente não vai Eles entrar não nesse tinham ponto. documentação. Eu não vou procurar com ninguém. Entendi, man. Então daí Clara veio. Qual foi esse processo de Clara vir com relação a visto? Esse é o ponto. Eu vou comentar um pouco, Clara vai falar, a gente pensou, vamos casar e pegar meu documento. Aí a gente procurou e percebeu que não dava, assim, não dava pra ela pegar meu documento. Estudando. Aí eu falei assim, você vai vir como estudante. Venha como estudante, que aqui a gente já tenta resolver por aqui. E aí foi aí que ela se inscreveu no curso, entrou na Espanha, fez todo o trâmite do Brasil de visto, pediu toda a documentação, né, que eles pedem, 413 reais para pagar o visto, aí pede passaporte, matrícula do curso. Comprovante de que você tem alguém pra lhe manter nesse período. Uma do carta, curso, não, que é... E um plano de saúde e acho que... Só isso, né? E algum... alguns documentos normais, tipo Isso. declaração de que você não tem nada na polícia. Isso. Esse monte de documentos bem padrão. Aí pronto. Aí foi esse ponto. Aí ela chegou na Espanha, né? Cheguei na Espanha em outubro, 23. Eu cheguei numa sexta e, teoricamente, eu fui fazer uma pós-graduação na minha área. Não foi nada assim aleatório. Era Você na comprou o mesma curso linha. antes de... A gente era na UPC, uma pós-graduação da UPC. E aí, quando cheguei na Espanha, na semana de viajar, o curso foi
adiado, porque não tinha aluno suficiente na turma, eles adiaram o curso, iria começar na sexta seguinte, eles adiaram para fevereiro, ou seja, início do próximo semestre. 3 meses depois ainda. Seriam 3 meses de perna pra cima, em casa, mas, pelo menos, tinha uma previsão. E aí, nesse ponto, a gente ia estudando possibilidades de eu mudar de emprego, pra sair da casa das peruanas, Sim. porque não dava pra pagar tudo, a gente pagava 1.000 euros nesse quarto. E era muito roubo. Era... Gente, o roubo, o valor do aluguel era um roubo. Um quarto, 1.000 euros é Um foda, 4 mil né? euros é o preço de um aluguel. E tu ganhava quanto nessa época, mais ou menos? Dava 1.700 e pouco, era. Sim. Ou seja, metade dos Aí já ia mais da metade, do ia todo salário, mundo. né? Mas a gente conseguia sobreviver, ficava no 0 a 0. Sim. Tá. Porque os 700 a gente conseguia fazer 350 de mercado, pagava a academia dos dois e dava pra viver. A gente ficava no 0 a 0, a gente conseguia pagar tudo e dava pra viver. Sim. Só que não dava pra fazer nada, não dava pra viajar, não dava pra fazer nada no final de semana, não dava pra sair pra comer. Nossa diversão era ir pro outlet, comprar chocolate. trufinha na Lindt na promoção e voltar pra casa. E aí, só que o problema é que quando chegou... Nesse meio tempo, eu comecei a procurar trabalho também, porque o visto de estudante na Espanha, ele permite trabalhar 30 horas semanais. Sim. Não 30 permite... ou 20? 30. 30. Não permite que você tenha um contrato indefinido de trabalho, porque, teoricamente, o seu visto tem um prazo de validade, que é o tempo do seu curso. Mas você pode ter um trabalho part-time e com um prazo de validade, tipo um trabalho de verão, um trabalho de um contrato de 1 ano, um contrato de 6 meses, enfim. Contrato com data de terminar. Sim. O problema era que, na minha área, eu só achava trabalho normal, de tempo de contrato indefinido e 40 horas semanais. E aí, eu ia para as entrevistas. No início, eu perdi para o espanhol, perdi para a língua normal, como todo mundo que chega. Sim. Por mais que eu conseguisse me comunicar, eu não tinha um nível avançado da língua necessária para 15 dias ela conseguiu entrevista. para estar no mercado de trabalho. Então, foi muito rápido, assim, eu consegui ir para entrevistas. É o que o Gabriel falou antes, de ter uma empresa grande no currículo, faz total diferença. O meu currículo tem a Braskem, mas ninguém na Europa sabe o que é a Braskem. Ninguém. Sim. Todo mundo me chamava por causa da Veolia, que é uma empresa francesa. No Brasil, ninguém conhece praticamente, mas aqui todo mundo conhece. Sim. Porque trata água. Porque é a tratadora principal de água da Europa. Então, me ajudou muito ter a Veolia no currículo e isso crescia muito os olhos deles. E aí eu era chamada para um monte de entrevista, na área que eu trabalhava no Brasil, em áreas diferentes, mas dentro da minha área ainda. Só que não passava no início pelo espanhol mesmo, eu realmente perdia para a língua, porque faltava vocabulário normal, eu vivia dentro de casa, não tinha com quem treinar. E quando passou o ano, chegou janeiro, o curso foi cancelado. Foi. E eu não tinha mais perspectiva nenhuma de fazer nada dentro de casa. Então eu tava dentro de casa aí já surtando completamente. Às vezes era desesperador. Tipo, queria arrancar assim não sei explicar a sensação, aquela sensação de tipo assim, Impotente. não sei o que fazer, estou impotente, não sei pra onde ir, a gente não sabe o que fazer. Porque o ponto foi que Clara começou a passar para as entrevistas e tava perdendo por documento, não tinha um documento. Sim, depois de um tempo meu espanhol tava melhor e a questão era o visto. E tinha um ponto, tava tendo muita intriga dentro de casa, porque o meio que você tá te deixa muito para baixo, influencia, né? A galera era muito para baixo lá. Então a Clara só vivia dentro do quarto, não era dentro de casa, era dentro do quarto, deitada na cama. Ela saía pra academia e voltava a ficar deitada no quarto. Até eu comecei a estudar inglês pra melhorar o inglês e tal, mas era sempre no quarto. Era. Então eu não saía pra lugar nenhum. Eu saía do quarto pro banheiro, do quarto pra cozinha pra pegar água ou pra fazer comida e voltava pra dentro do quarto. Basicamente isso. E eu trabalhando pra terminar o mestrado. Aí foi o que aconteceu. A gente passou esse período, Clara ficou uns 9 meses sem trabalhar e sem nada. E aí quando eu tava pra terminar em junho eu ia terminar meu semestre e esse trabalho que eu tinha. E o que aconteceu? Eu falei, amor, vamos pagar uma advogada. Foi aí que surgiu a Amanda Calil, que eu recomendo. Ela falou assim, Gabriel, para você salvar a Clara tem 3 opções. Ela falou, você pode trabalhar como altamente qualificado. Para você trabalhar como altamente qualificado na Espanha, você tem que ganhar mais de 31 mil. Anual, não? Anual. Pessoal, tem. Você não tá aqui assim tão rico. 31 mil anual. Ou ela volta a estudar, a gente procura outro curso pra ela, ou ela vai ter que voltar pro Brasil. Eu falei assim. Porque o meu visto ia vencer
Isso. em julho, porque era quando o meu curso inicial Acabaria. acabava. Só que tem uma questão. Gabriel não falou, mas na Espanha, não sei se todos os lugares aqui na Europa é assim, na Espanha, quando você faz um curso lá, quando você termina o curso, no caso, o curso profissionalizante, como mestrado ou pós, eles te dão um visto de procurar trabalho. Só que esse visto não serviria para Gabriel me passar, tipo, porque teoricamente Gabriel formando já poderia trabalhar, não teria problema. Só que esse visto ele não poderia me passar. Isso. Eles não deixam. Porque o dinheiro é pouco para passar Entendi. pra ela. Isso. Aí o que aconteceu? Eu comecei a procurar trabalho novamente, porque eu falei, a única opção agora é eu encontrar um trabalho que pague mais do que isso. E aí foi aí que surgiu a empresa que eu não tinha, que é a empresa que eu trabalhei, que foi a do grupo KTM, né? A Zero, que eu trabalhei com a parte de moto e de bicicleta. Que eu me inscrevi, mas eu falei assim, não vou. A empresa é longe de casa. E Começa a trabalhar super cedo. Começa a trabalhar às 7 da manhã. E a Espanha, o dia começa 9. 9. Vou ter que acordar às 5 da manhã para ir pro trabalho. Não vou passar, não quero ir. Fiquei me botando para baixo, assim, vamos procurar outras opções. E Clara também estava fazendo o processo. Eu estava avançando em um processo importante. Sim. Aí eu acabei passando. E aí eu pedi o valor justamente necessário. do necessário para que seria os 31. Acabou que eles aceitaram. E aí eu assinei e eu falei assim, aí eles falaram, você precisa de alguma coisa? Porque assim, desde o começo eu não tinha falado, isso é muito importante. Uma coisa que eu aprendi na Espanha foi, não fale de cara em relação a documentos se você for para entrevista. Eu falei que tinha um documento, poderia trabalhar temporal, que estava legal na Espanha e tinha um advogado resolvendo toda a situação. Então, eu falei assim, não posso começar a trabalhar agora porque eu preciso terminar meu projeto. Falei assim, quando você pode começar? Eu falei assim, daqui a um mês. Porque é o tempo pro visto sair. Daqui a um mês eu posso começar a trabalhar porque é o tempo que termina o meu projeto. Ela falou assim, tudo bem. Eu falei assim, mas você consegue me dar o contrato antes? Ela falou assim, não. Quando? Eu falei, essa semana. Aí ela falou assim, não, eu vou tentar. E aí eu entrei em contato, falei assim, minha advogada vai entrar em contato com vocês, porque eu preciso mudar. Eu tenho que criar uma história, né? Pro tipo de visto, para trabalhar com vocês e ter vocês como responsável. Tem algum problema? Não. Na verdade, a questão é que os espanhóis, normalmente, e as empresas de lá, não sabem nada sobre o processo de visto. E aí, quando a gente fala, não tem motivo de trabalho, preciso do processo de visto de trabalho, eles te cortam. Eles têm uma barreira que eles não querem conhecer como isso funciona. E é uma coisa tão simples que funciona assim, em relação ao visto, que é uns documentos tão... Assim, é um contrato de trabalho, um documento de atividades que você vai fazer, seu responsável e seu salário, velho. E só. Você tem que submeter isso no governo e o governo vai gerar seu visto. Não é uma coisa absurda. Demora porque o processo... E a empresa não precisa entrar com nenhum custo. É isso. Eu paguei o custo da empresa que foi de 50 euros. Entendi. E aí eles entraram, eles deram um documento, a gente conseguiu começar o processo todo. Teve um erro no processo, tanto que Clara perdeu um processo seletivo pelo atraso do visto, mas a gente conseguiu tirar o visto no final. Clara conseguiu começar a trabalhar, porque ela conseguiu ser vinculada comigo, porque ela estava casada. Porque a gente teve que traduzir alguns documentos que a gente traduziu errado, e a gente conseguiu essa virada de chave. Eu comecei a trabalhar na indústria, e Clara também, onde ela está trabalhando hoje. Que tu foi na KTM, logo depois, por conta da KTM, tu conseguiu o visto, aí pegou esse visto, vinculou ao visto de Clara. Qual é o nome desse visto salariado? Visto de altamente qualificado. Visto altamente qualificado, beleza. Eu sou familiar de altamente qualificado. É igual aqui, familiar também. Então, tipo, o teu visto tá atrelado ao visto dele. Isso. E aí tu foi e passou pelo processo seletivo também em outra empresa. Qual é a empresa que tu trabalha hoje? Eu trabalho numa empresa local, lá da Espanha, uma empresa catalã. Sim. É uma empresa de consultoria de segurança de processos. Tá. E trabalho basicamente com consultoria mesmo, né? Viajo muito com a empresa, fazendo assessoria e consultoria de segurança, Rasop, Lopa, não sei se vai ter alguém aqui da área que pode assistir, mas tudo bem. Basicamente segurança de processos mesmo, de indústria. Mas hoje em dia trabalho mais com a petroquímica. Um dos principais clientes da empresa que eu trabalho é a Galp, que é de Portugal. Então,
o fato de eu ser brasileira contou muito também para eu entrar na empresa. E a minha experiência em petroquímica. E aí, como eu já tinha visto, não tinha mais nada que me impedisse. Tinha um bom currículo, de falava entrar. 3 idiomas, né? Que é o Exatamente. inglês, o espanhol e o português. E outra coisa, o inglês é muito importante na Espanha. Porque espanhol não fala inglês. Espanhol não fala inglês, então eles perdem para os estrangeiros. Para vocês terem noção, minha equipe de trabalho hoje, a gente quase não tem trabalho em espanhol. Quase nunca tem nada em espanhol na minha área. Eu basicamente uso espanhol só no dia a dia com os colegas de trabalho e dentro do escritório. Todos os meus trabalhos são em inglês. E espanhol não sabe falar inglês. Na minha equipe, a gente tem 9 pessoas, só tenho 2 espanhóis. Todos os outros são latinos. Porque quem vem de fora tem como obrigação saber falar inglês. E espanhol não sabe falar inglês, porque assim como... sim. Mas não é tipo Claro. na Alemanha, que você Não ia é lá e falava com o pessoal, a maioria. É porque não é uma coisa que eles enxergam como algo necessário para o dia a dia deles e para o Você acha que é algo cultural, tipo assim, não quero aprender inglês. Acho que é algo cultural. Entendi. Tanto que eles, as palavras dele, acho que é igual aqui, né? Eles pegam a palavra em inglês espanholizam e botam, tudo. Aqui tem um pouquinho disso. Wi-Fi, eles não falam Wi-Fi, eles falam Wi-Fi. Wi-Fi é a mesma coisa, mesma coisa aqui, mesma coisa. Então, Entendi. E pra vocês, assim, como é o mercado de trabalho porque para você foi uma empresa que era de fora, uma empresa da Áustria, né? E pra tu, como é que é o mercado de trabalho na Espanha? Como é que tem sido lá em Barcelona? Eu vejo que os espanhóis... Ainda mais que você já trabalhou no Brasil, né? Os espanhóis têm uma mente muito fechada ainda, com relação a muitas coisas. Tá. Eles têm uma mente muito... É uma mente, não vou dizer pequena, mas é realmente fechada. Tipo assim, eles têm... É uma cultura... muito diferente com relação à organização de trabalho. E outra coisa que a gente percebe, eu até converso com outros brasileiros que trabalham comigo lá na empresa, que eles confiam demais nos outros. Tipo assim, eles não tentam se cobrir de... se munir, né, contra as coisas. Eles acreditam muito nos outros e se você falou isso em algum momento... Isso aí mesmo. Isso eu gosto isso, aqui também. Isso vai acontecer. Então, às vezes... o cliente fala alguma coisa, se o cliente quiser ser escroto, ele vai ser, porque ninguém provou, ninguém gravou, né? Ninguém se muniu de provas daquela questão. Só que o pessoal acha que trabalha muito. A galera acha que trabalha horrores, qualquer coisinha a mais, assim. É tipo, nossa, você tá com esse projeto aqui, mas eu preciso que você me ajude nesse. Tem algum problema? Eles vêm todos cheios de dedos. Tem algum problema? Se você estiver sobrecarregada, você pode falar, você vai conseguir dar conta. Mesma coisa aqui. Você não precisa trabalhar 10 horas por dia, você tem que trabalhar de 9 a 6. E o seu horário de trabalho é de 9 a 6. Então, e aqui ainda é 9 a 5, né? Lá ainda é 9 a 6. Aí porque tem um horário obrigatório de descanso. Ah, beleza. E aí, tipo, a gente vai trabalhar nossas 8 horas e acabou, ninguém vai fazer hora extra. E se fizer hora extra por causa de algum projeto específico, você vai tirar o seu dia de folga. Entendi. E pratico trabalhar com o pessoal da Áustria? Rapaz, foi o melhor trabalho que eu já tive. Sem sombra de dúvida. A austríaco foi muito bem, assim, foi receptivo, a empresa foi muito boa, tanto do lado de Barcelona quanto do lado da Áustria. Não tenho nenhum problema. O único problema foi que a KTM entrou em crise, né? Quebrou, foi para falência, foi para recuperação judicial e aí teve a demissão em massa e acabei saindo de lá. Mas nunca tive problema. É a coisa do mercado financeiro da Espanha é que uma dica que eu dou é, se você quer entrar hoje no mercado europeu, sair do Brasil, eu acho que o mercado menos difícil, que não falo que o mercado fácil, é o espanhol. O espanhol necessita de mão de obra qualificada, porque o espanhol bom, o espanhol que nasce na Espanha e é bom, ele sai da Espanha, ele vai para a Inglaterra, ele vai para os Estados Unidos, ganha mais, né? Ele vai para a Alemanha porque ele vai ganhar mais. Por exemplo, tinha muito espanhol na KTM na Áustria. Pô. Tem muitos. Eu fiz uma entrevista uma vez com a empresa dos Estados Unidos, no Texas. Quem fez a entrevista comigo foi um espanhol, velho. Eles saem da Espanha porque a Espanha paga pouco. Não são todos espanhóis assim, não é generalizando, mas é muito difícil você encontrar. É uma empresa que pague bem e que você consiga viver bem em uma grande cidade na Espanha, que, por exemplo, poderia ser Madrid ou Barcelona. Entendi. Então, é difícil. E tem muito emprego. Assim, na área de robótica e tech, que é a parte de desenvolvimento de software, tem muito emprego lá, muito emprego, e você consegue trabalhar. Então, se você quiser vir para a Espanha,
É uma cultura mais próxima, eu gosto. Sim. O catalão é fechado, mas você consegue lidar mais fácil que com o alemão, por exemplo. Sim. E você consegue chegar aqui. Então eu falo, tanto que eu conversei ontem com o menino, eu falei, rapaz, ele tá em dúvida entre Eindhoven na Holanda ou aqui, ou em Barcelona. Eu falei, rapaz, como você tem passaporte europeu, tanto faz. Mas se você quer trabalhar logo, é Barcelona. Entendi. Barcelona. E aí tu fez uma comparação meio assim de na Alemanha a gente ganha mais, Inglaterra ganharia mais. Mas hoje, vocês dois trabalhando como engenheiro, já que a gente está comparando a nível Brasil, a qualidade de vida que vocês têm aqui é muito melhor do que a qualidade de vida que vocês teriam sendo engenheiros no Brasil ou não? Rapaz, eu vou dar. Depende. Você quer falar primeiro? Acho que depende de onde você vai trabalhar no Brasil. Se você está contratado como engenheiro, você ganha acima do piso, você tem um bom PL. Não é a realidade da maioria. Se isso acontecesse, sim, a gente teria uma qualidade de vida parecida, a gente teria um padrão de vida semelhante. O que não era o caso. O que a gente fala sempre lá em casa assim, realidade Bahia, assim, Salvador ali, região metropolitana, se você trabalha como engenheira química, trabalha no polo petroquímico e trabalha nas grandes ali, que é Dow Química, Braskem, Unigel, BASF, se você for contratado como engenheiro, você vai ganhar um salário líquido de uns 12 mil e vai ter PL. Isso como engenheiro júnior. Engenheiro júnior. Então você tem possibilidade de crescer e você vai ver muito bem naquela região com esse salário. Mas para meu mundo, que é desenvolvimento de produto, projeto, que não é mais polo petroquímico, eu tenho a possibilidade automotiva hoje, Senes Matec, Ford, ou hoje que está chegando a BYD, que hoje não tem perspectiva de contratação na BYD, porque ainda está crescendo, e chinês estão levando os chineses. A Ford é 100% hoje quase importação no Brasil, então em Salvador é desenvolvimento de produto com um número muito reduzido, e no Senes Matec hoje que está crescendo, mas ainda assim não sei se assim, é uma possibilidade. Mas hoje no Senai, para você ganhar 12, 14 mil, não sei como está hoje no mercado. Mas se fosse a realidade, seria isso. Senai Cimatec, claro, com São valores mais próximos daqui, né? Exatamente. Ganhar em torno de 14... Acima de 10 mil, né? É que aqui o normal é acima de 10 mil sempre para engenheiro, né? Vamos dizer assim. Sim. E aí seria essa a realidade lá. E a qualidade de vida seria muito melhor lá. Entendi. Então me conta um pouco sobre a vida de vocês em Barcelona. O dia a dia, como é com relação a aluguel, se os aluguéis são preços ok's. Absurdos. Não, aluguel é um problema de Barcelona. Fala um pouco sobre vocês, como é que vocês são, ou qual é o dia a dia hoje de vocês, assim, o que vocês fazem no dia a dia, se mantém um pouco, assim, da cultura que vocês tinham no Brasil, do dia a dia cotidiano, né? Um dos problemas maiores de Barcelona e acho que das grandes cidades europeias, no geral, é o preço do aluguel. Todo mundo fala que a Europa está sendo invadida, entre aspas, por muita gente que tem muito dinheiro, principalmente Barcelona e Madrid. E aí eles pagam qualquer valor em aluguel porque tem muito dinheiro. E então o pessoal sobe os valores. Sim. E acaba que ficam valores exorbitantes por apartamentos que não valem aquele preço todo. Esse é o problema que a gente encontra em Barcelona hoje. A Espanha mudou algumas leis de aluguel e ainda assim o pessoal tenta burlar, botando aluguéis com contratos temporários que a lei não aplica. Mas hoje em dia a gente conseguiu achar um apartamento, assim, uma agulha no palheiro, que a gente consegue pagar um preço ok. É um preço muito bom. A gente paga em torno de 800 euros por mês. Em um apartamento de 3 quartos. quartos. Um apartamento de 3 quartos, assim, teria 80 metros quadrados o apartamento. É um apartamento grande, estrutura parecida com o Brasil. E em relação à nossa vida ali, todo dia, né? A gente compra cuscuz, feijão, arroz. Não, a gente não passa vontade Não nenhuma. passa vontade. Porque o pessoal tem isso, até na Europa não vai ter comida brasileira. O melhor acarajé que eu já comi em minha vida está em Barcelona. Cuidado, porque eu vou lá comer. Buriti ali. Ela é de Cruz das Almas. Olha aí. Mas isso é uma vantagem de Barcelona. A gente encontra vários restaurantes brasileiros. A gente conhece uns 4 ou 5, assim. Cafeteria
de Minas Gerais, BH, muito um pão de bom, queijo pão de incrível, com bauru, bolo de fubá com goiabada. Olha, chega a baba, E aí, miserável. então a gente encontra de tudo em Barcelona. Barcelona é uma cidade grande, é cosmopolita, você encontra de tudo lá, isso é uma vantagem. Então, basicamente, a gente fica sem comer as frutas, que a gente não encontra aqui. Frutas da época. Uma facada no Tem, mas é caro, né? Vamos dizer assim. É a Exatamente. mesma coisa aqui, assim. Mas, verão, tem uma manga lá que se chama manga de Málaga. Incrível. Manga é gostosa de E ainda tem praia também, né? Pra tu que é de Salvador, pra tu que passou muito tempo em Salvador também. Praia é muito importante lá, assim, pra mim é muito importante. Então, todos os finais de semana do verão a gente tá na praia. E a praia é Castelo de Fez ali. Pega o L94 na Granvia, meu amigo. A gente tá lá com um coolerzinho cheio de cerveja. Só falta aquela já passando. E qual é a diferença da praia do Brasil pra praia da Europa? Da Barcelona, na verdade. A praia da Europa é muito silenciosa. O povo é muito educado, não leva um pote com farofa. A galera leva comidinha, aí leva vinhozinho, você encontra a galera lendo. É isso. A gente leva a JBL. A gente leva JBL, leva comida, leva cerveja. Claro, as pessoas bebem na praia, mas elas bebem vinho aqui. Elas bebem vinho. Não vai beber o latão, né? A Brahma elas bebem vinho, elas Chopp. bebem Aperol, elas bebem tinto de verano, que é uma bebida E não típica tem da o Espanha. queijinho passando, Não tem né? comida pra vender na praia. Tem que levar tudo. Tem os indianos passam vendendo água e cerveja quente, né? Assim, Waterbia. What? Agora que eu fui entender. dessa maneira, qual é a pronúncia? E aí, é isso, abre só a diferença. É isso. Mas a diferença também é aquela barraquinha, você comer na praia, fazer uma refeição, poder pedir um peixe frito. Sim. E não tem, né? A gente tem que levar tudo, levar o sanduíche, levar tudo, organizar como se fosse uma mochilada toda pra praia. E o povo que faz isso lá é dominicano, da República Dominicana, e cubano também faz muito isso, né? Beber, comer na praia, leva uma barraca. Mas eu sinto falta disso, de uma cadeirinha, você pedir uma cadeirinha, pedir um acarajé, um abará, um Guaraná Antártica. E Geladinho. é isso. Entendi. Mas a praia em si, a gente consegue encontrar uma praia com areia de verdade e água quente. Entendi. Então queria saber assim, uma pergunta chave. Vale a pena? Vocês acham? Pra mim é... Que essa experiência que... Deixa ela falar também, eu quero ver. Vale a pena, vale a pena. Morar fora é um... Mesmo que você não queira ficar aqui pra sempre, muda totalmente sua cabeça e sua visão de tudo. Tá. Tanto com relação ao crescimento pessoal como profissional. Os 9 meses aí que eu passei de perna pra cima, entre aspas, em casa, mudou muito. Foi um crescimento pessoal muito grande. Criou uma casca enorme em mim. Entendi. Mas você tem outra visão de mundo hoje em dia, outra visão. Você percebe que o brasileiro também está à frente de muitas coisas. A gente é muito mais safo. E eu percebo muito quando eu trabalho, quando a minha equipe de projeto com os brasileiros do trabalho, por exemplo. Se eu demoro 2 semanas para fazer um projeto com um catalão, ou com um venezuelano, ou com um argentino, com um brasileiro demora meia semana. E a gente entrega o projeto da mesma qualidade. Sim. Eu acho que depois que a gente vem pra cá, a gente se torna mais brasileiro também. E aí a gente percebe que né? nossa síndrome de vira-lata... É. Não, gente. Isso Vamos é uma coisa dar que eu uma percebo. segurada. A gente não deve nada a ninguém. Ninguém. Quando você tem um brasileiro bom, não tem chinês, não tem indiano, não tem nada. O brasileiro, pra mim, ainda continua no... Entendi. Então eu queria só, finalzinho, falar um pouco sobre a Europa em geral. Se vocês já viajaram aqui, se tem assim, né? Estão aqui na França, vieram me visitar. Agradecer muito aí, Clara também, que já é minha colega já desde o colégio, né? A gente fez ensino médio junto, aí eu fiquei muito feliz de ter ido pra casa dela. E ela também, a gente não se conhecia, né? A gente acabou se conhecendo depois, mas presenteou aqui. E a reconexão que eu tive com ela também foi muito importante pra mim, que é a gente tá na Europa aqui, a gente é muito sozinho, né? Então ter vocês aqui longe, mais perto, foi muito importante. Então eu queria entender um pouco sobre as viagens que vocês já fizeram, se vocês têm aí um top 3 aí de países, sem contar a Espanha. É claro, a Espanha você pode botar, mas... Conta? Tá, verdade, eu botei França no meu. Pode contar a França, pode contar a Espanha. Top 3. Mas, assim, eu não sou muito de viajar, não. Eu não gosto de viajar. É difícil viajar
de Ryanair, de EasyJet, de Vueling, cadeira pequena, eu sou grande, a coluna dói, não tem comida no voo. Onde é que tu vê comida do voo no Brasil? Não tem água. Tem água. Ei, tem água, gente. Não tem água, não é pago. O banheiro é ruim, se você quiser fazer o número 2. Tá 100% aí? É ruim. Vai. Pra fazer o número 2 é muito ruim. Uma vez eu fui tentar, não consegui me limpar. É ruim. Aí. Tirando isso aí, mano. Ele gosta quando chega no lugar já, entendeu? Isso. Mas até Ele sair queria de fechar o casa, olhinho dele e aparecer lá. Ele já reclama saindo Não de viajei casa. muito. Se ele pediu top 3 aqui, eu só conheço Alemanha, conheço Colônia, Aachen, Monschau, uma cidade muito bonita na Alemanha, que se tiver interesse em conhecer alguma vez na sua vida. Amsterdã, ali na Holanda eu conheço, é bonito. Mas de top 3 eu tenho... Cala a boca, amor. Deixa ele falar. Annecy, perfeita. Assim, eu moraria lá. Annecy. Aonde? É onde é, Alessi? France. Na França, Annecy. Top 3 seria... Eu falei top 3 de cidades. De cidades, né? não de Porque país. eu não conheço muita coisa. Barcelona... Não. Valência. Valência é absurdo. Podem ir para ir para aquela região de Alicante, ali Valência é muito boa. Comida boa e barata. E Grenoble. Grenoble tá no top Safado. 3. Mas qual foi os países, então, no Eu caso seria? conheci Lisboa, gostei muito É, de aí, ó. Lisboa. Não gosto muito de Lisboa, que parece muito Salvador, parece Pelourinho. E eu não gosto daquele centro histórico feio, sujo. Eu gosto de Salvador, mas não gosto de centro histórico, aquele negócio ruim, feio, velho. Não gosto, desculpa, mas não gosto. Eu gostei da comida de lá. Tem um bacalhauzinho lá, um bolinho de bacalhau que vem com vinho branco, vinho do Porto Branco, né? Sim. Muito gostoso. Ah, é top mesmo, vindo do Porto Branco. Barcelona, claro, Valência, Amsterdã e só. Né? Então seria Espanha, top 1. E França. Espanha e França. França, top 1, top 2, França. França primeiro, que eu fui apaixonado por França primeiro? Olha aí. Acho que porque eu tô acostumado com Barcelona. E Depois Espanha. Depois Espanha. E o terceiro? Não Portugal, tem Holanda ou ainda. Alemanha? Tem que botar um dos três. Amsterdã, gostei. Holanda. bastante. Pronto, Amsterdã. E você, Clara? Eu conheço. Também não viajei muito. A gente só. A gente não viaja muito, não. O negócio é viajar, sabe? É o Nordeste do Brasil, recomendo. Nordeste do Brasil. Nordeste. Hã? Qual é o seu top 3 do Nordeste? Top 3 Nordeste. Itacaré. Itacaré, na Bahia. Pode ir, papai. Que lugar absurdo. Maceió. Ali, Ponta Verde. É muito bonito. Né? Aquele mar azul de Maceió é coisa de louco. E... Guarajuba. Você queria falar Chapada, Morro de São Paulo, Vai Guarajuba. pra lá, pode Com ir. aquele mar. Ah, para com isso. Vai, Clara, vai. Piscinas naturais, pegada Maldivas. Não, aqui eu fui pra. Com o Gabriel a gente foi só pra Lisboa e agora pra cá. Eu conheço Paris, Bruxelas, Lisboa, Sua frente, viu? Lisboa, Barcelona e Valência. E... Beijo. Eu falei Bruxelas. Ela falou Bruxelas, bom. Isso é top 3. Meu top 3. Meu top 3 acho que é Valência. De cidade. De cidades também. Eu vou falar cidades porque eu Tá. fui poucos países. Então, Valência, Barcelona e Annecy. Mais que Paris. Nesse é perfeito. Annecy é muito incrível. Então Mas Paris tá ali no o itinerário do no casal meio. aqui vocês gostaram, né? Pode Muito vir, bom, pode podem vir. vir. Tem feijoadinha sempre aqui. Todo mundo que vai gravar o podcast vai ser recebido assim com refeições. Olha aí. E aí, eu já queria agradecer que eles trouxeram aqui um presente pra gente. É aqui a caneca. Ponto turístico de Barcelona. Mostra a caneca As obras pro de pessoal da Gaudí. A câmera. gente tem aqui a Torre de Glórias. Aqui é o Lagartinho do Parque Guel. Sagrada Família. Casa Batlô. A rola. Aqui também é Parque Guel. Aqui é o Torre de Glórias. Pronto. Muito obrigado, galera. Ou seja, quando vierem, tragam um presente. Quando vierem, tragam um presente. presentinho das É. coisas que vocês E é- moram. Vai ficar aqui na minha Pra casa. cá e comida, por favor. É isso. E Tá. um ponto que eu queria deixar aqui importante é
Nessa trajetória de minha vida com Clara, a gente nunca deixou de acreditar em Deus, crer em Deus. Minha família é cristã, eu sou cristão e Deus nunca nos abandonou toda essa situação. Eu sempre falei, nunca assim, não é porque eu mereci ou porque eu fui escolhido, mas eu tive toda essa trajetória, graças a Deus. Deus me deu essa bênção em minha vida de poder realizar meus sonhos que Ele botou em meu coração. Então, acho muito importante isso. E outro ponto é ter o suporte de pessoas que possam te ajudar. Sim, então, se você quiser vir para a Europa, Mateusão aqui, de braços abertos para te ajudar. E eu também estou aqui para te ajudar em todos os pontos. Se você quer sair do país na graduação, para fazer um mestrado ou para fazer um doutorado. Porque, um spoiler, estou começando agora o doutorado, mas vai ser para os próximos campeões. Isso aí. Eu já ia pedir, já e você falou, então agora eu deixo para Clara também dar uma mensagem para o pessoal que pensa em vir, que até você tinha comentado que no início não era um plano, mas depois fez parte e hoje faz parte, né? Então, se você quiser deixar uma mensagem pro pessoal, fica à vontade. Eu acho que primeiro a gente precisa parar um pouco de se diminuir. O brasileiro, como a gente falou aqui, né, tem muito a oferecer no mercado de trabalho europeu. A gente cria uma casca já no próprio Brasil. Sim. Que a gente já é colocado para baixo e diminuído o tempo todo. Então a gente precisa primeiro entender que a gente não, o Gabriel falou aqui, brasileiro não perde para ninguém em termos de conhecimento, em termos de capacidade. Se você tem o sonho de vir para cá, se você acredita que você consegue lidar e tem suporte para lidar com a distância e quer ter experiências novas, se você conseguir se preparar, você pode sim chegar lá. E basta correr atrás. E entrar em contato com as pessoas certas, no fim das contas. Sim, o networking é importante, né? É sempre importante. Networking é importante. Então, já agradeço, muito obrigado. O melhor especial aqui, esse foi o melhor para mim. Gostei demais, muito obrigado por vocês terem vindo hoje. Muito obrigado por ter vindo aqui para minha casa, né? A gente tem mais um dia ainda. Pelo convite. Então, peço para vocês, curtam o nosso podcast, sigam a gente no YouTube, Eu Por Aqui Podcast. Tamo lá no Instagram, ative o sininho nas notificações no YouTube, para o YouTube entender que vocês gostam do nosso podcast. Dá um tchau aí em francês pra galera. Au revoir! A bientôt! Fui!